Muito bom dia a todos. Buongiorno a tutti. Eu queria começar fazendo duas perguntas. Io volevo iniziare facendo due domande. Primeira, Prima, você está feliz com Jesus? sei felice con Gesù? Segunda, Seconda, Jesus está feliz com você? Gesù è felice di te? Essa outra é importante também. Quest'altro è molto importante. Tem gente que está com cara que ainda está pensando para ver o que C'è responde. gente da qua che ha la faccia di chi sta pensando ancora per rispondere. Gente, como minha esposa disse, uma alegria estar com vocês. Ragazzi, come ha detto mia sposa, è un'allegria essere qui con voi. Nós amamos essa casa, esse ministério. Noi amiamo questa casa, questo ministero, E o que Deus está fazendo aqui é apenas o começo de algo muito maior. e ciò che Dio sta facendo qua è soltanto l'inizio di qualcosa molto più grande. A gente está crendo e celebrando com vocês desde 1995. Noi stiamo credendo e celebrando con voi dal 1995, Mas o melhor ainda está por vir. ma il meglio sta per venire ancora. E eu quero te encorajar a crer nisso de todo o coração. E voglio incoraggiarti A crer nisso de todo o a coração. credere in questo con tutto il tuo cuore. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês nessa manhã. Ho una parola di Dio per te questa mattina Eu não tenho a menor dúvida de que é uma palavra de Deus para e io vocês. non ho nessun dubbio di che è una parola di Dio per voi. Não vamos apenas falar de algo que está na Bíblia, Non parleremo soltanto di qualcosa che è nella Bibbia, mas vamos falar de uma palavra que Deus tem para o coração de vocês para esse dia. ma parleremo di una parola che Dio ha per il vostro cuore oggi. Scusa, sta finendo la batteria, un secondo solo. Ecco, Vai dar tudo certo. andrà bene, andrà tutto bene. Antes de, Un applauso a Vince, per favore, grande Vince. antes de compartilhar essa palavra de Deus, Prima di condividere con voi questa parola di Dio, eu queria falar rapidinho duas coisas. vorrei parlare velocemente di due cose. A primeira delas é que dos nossos livros já foi traduzido para o italiano. La prima di queste è che uno dei nostri libri è già stato tradotto in italiano. Se chama O Propósito da Família. Si chiama Il proposito della A famiglia, importância da visão familiar na relação com Deus. l'importanza della visione familiare nella relazione con Dio. E se você ainda não adquiriu, ele vai estar à disposição no final da reunião. E se non l'hai comprato ancora sarà disponibile alla fine di questa riunione. E eu vou tirar um tempinho autografando os livros como me pediram E hoje. prenderò un tempo, come mi hanno chiesto, per firmare alcuni libri. Mas na conferência de abril, Ma nella conferenza d'aprile nós vamos publicar um outro livro meu, agora também do italiano. noi pubblicheremo un altro libro mio anche in italiano. É uma das obras mais importantes da minha vida. È una delle cose più importanti che ho scritto nella mia vita. Talvez eu não dediquei tanto tempo, estudo e oração a nenhum outro material como esse. Probabilmente non ho dedicato tanto tempo, studio e preghiera in nessun altro libro che io abbia mai É um scritto. dos maiores encargos que eu recebi de Deus é comunicar essa È mensagem. una delle cariche più importanti che ho ricevuto da Dio, che è comunicare questo messaggio. Talvez a gente tenha a capa dele em português. Probabilmente Isso. state vedendo la copertina in O portoghese título dele é O Impacto da e il Santidade. titolo è L'impatto della santità. Compromisso profundo, resultados extraordinários. Impegno profondo, risultati straordinari. Então, daqui quase 2 E meses, quindi fra più o meno 2 mesi ele vai estar à disposição. sarà a disposizione. Então, eu queria que você começasse a guardar dinheiro desde já, E quindi ti chiedo già di iniziare a risparmiare da ora, que ele vai custar muito caro. costerà molto caro. Vince. Eu tenho um misto de sentimentos com o Julinho Ho un miscuglio di sentimenti verso Giulinho a respeito da presença dele aqui no palco, riguardo la sua presenza sul que palco, é um amigo querido que eu amo muito. perché è un amico amato, Mas eu tenho um sentimento de que ele rouba metade do meu tempo. ma io ho una sensazione che lui mi ruba metà del tempo. Mas também tem um outro sentimento de que sem ele não adiantaria eu ter o tempo todo. Ma c'è un altro sentimento che mi sembra che senza di lui non basterebbe neanche il resto del tempo. Então, muito obrigado por roubar metade do Quindi meu grazie tempo. per rubarmi metà del tempo, Porque ele vai fazer mais sentido do que se eu tivesse o perché tempo farà todo. più senso se lo dici tu piuttosto che me. Eu também estou com a impressão de que o meu italiano está melhorando. Anch'io ho l'impressione che il mio italiano sta migliorando, Porque eu entendo tudo que ele fala. perché io comprendo tutto ciò che lui dice. Abra sua Bíblia em 2º livro de Reis, Apra la tua Bibbia in Seconda Re, no capítulo 13, capitolo 13, e nós vamos ler do versículo 14 até o 19. e leggeremo del versetto 14 al 19. Eliseo si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte e Ioas, re di Israele, scese a trovarlo.
pianse su di lui e disse: Padre mio, carro e cavalleria di Israele. Eliseo gli disse: prendi un arco e delle frecce. E Ioas prese un arco e delle frecce. Eliseo disse al re di Israele: impugna l'arco. Egli impugnò l'arco. Eliseo posò le sue mani sulle mani del re, poi gli disse: apri la finestra a oriente. E Ioas l'aprì. Allora Eliseo disse: tira. Ed egli tirò. Ed Eliseo disse: questa è una freccia di vittoria da parte del Signore, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i siri ad Afec sino a esterminarli. Poi disse: prendi delle frecce. Ioas le prese. Ed Eliseo disse al re di Israele: percuoti il suolo. Egli lo percorse 3 volte, poi si fermò. L'uomo di Dio si adirò contro di lui e disse: avresti dovuto percorrerlo 5 o 6 volte. Allora tu avresti sconfitto i siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte. Eliseo morì e fu sepolto. Esse texto vai servir de trilho para aquilo que nós vamos comunicar hoje. Questo testo sarà il binario di quello che comunicheremo oggi. Mas antes de refletir a respeito do que está no texto, Ma prima di riflettere riguardo a quello che è nel eu testo, gostaria de lembrar a você a importância que ele tem para as nossas vidas hoje. io vorrei ricordarti l'importanza che questo ha per le nostre vite oggi. Porque se você olhar apenas como um registro histórico da nação de Israel, Perché se tu lo guardi soltanto come un registro storico della nazione di Israele, então conhecer o que aconteceu seria mera curiosidade. allora conoscere ciò che è successo sarebbe soltanto curiosità. Mas a importância que esse texto tem Ma l'importanza di questo é testo mais do que nos informar sobre a cronologia de um povo. è più che informarci riguardo alla cronologia di un Em popolo. 1 Coríntios 10:11, In 1 Corinzi a 10:11 Bíblia diz que essas coisas que aconteciam com Israel la Bibbia dice che queste cose che succedevano a Israele serviam de exemplo servivano e d'esempio foram escritas para nossa advertência. e sono state scritte per avvertire noi. Então a pergunta a ser feita Quindi la domanda che dobbiamo é fare qual a lição que nós podemos aprender com esse episódio. è qual è la lezione che dobbiamo apprendere da questo Em episodio. Romanos 15:4, In Romani nós 15:4 lemos que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. noi leggiamo che tutto ciò che è stato scritto per insegnarci. Então a pergunta é o que Deus queria nos ensinar com esse E acontecimento. quindi la domanda è cosa Dio voleva insegnarci con questo avvenimento. É com isso em mente que eu gostaria que nós analisássemos esse episódio bíblico. Ed è con questa mentalità che vorrei che analizzassimo insieme questo episodio biblico. Então o rei Joás, rei de Israel, Quindi il re Joas di ele Israele vai visitar Eliseu. va a visitare Eliseo. Me parece ser uma visita social, Mi sembra una visita sociale, porque ele sabe que Eliseu está doente. perché lui sa che Eliseo è malato. E o versículo 20 que nós não lemos fala que Eliseu morreu logo depois disso. E il versetto 20 che non abbiamo letto dice che Eliseo è morto subito dopo. Além da questão da enfermidade, Oltre alla questione dell'infermità, Eliseu já estava muito velho. Eliseo era molto vecchio. Quando você faz as contas Quando fai i conti da quantidade de reinos que ele profetizou, dalla quantità di regni che lui ha profetizzato, mesmo que ele tenha começado muito novo, anche che lui abbia cominciato molto eu giovane, imagino que ele tem que ter no mínimo 80 anos de idade nessa época. io immagino che lui avrebbe avuto almeno 80 anni. Então a visita do rei é social. E quindi la visita di questo re è É uma sociale, visita de despedida, porque ele sabe que Eliseu vai partir. è una visita di addio perché lui sa che questo re partirà, E è che facile- il profeta partirà. E é fácil deduzir isso pela linguagem que o rei usa. Ed è facile dedurre questo dal linguaggio usato dal re. Ele repete uma frase que só Eliseu até então tinha usado na Bíblia. Lui ripete una frase che solo Eliseo fino adesso aveva usato nella Bibbia. Quando ele diz meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, Quando lui dice Padre mio, carri e cavalieri di Israele, ele está repetindo a frase que Eliseu falou para Elias antes de Elias partir. lui sta ripetendo a Eliseo la frase che Eliseo aveva detto a Elia prima che Elia partisse. Então me parece a expressão da época para dizer partiu, foi embora. E quindi mi sembra l'espressione dell'epoca per dire ciao, è andato. Isso tudo me faz entender que ele está lá para uma visita social de despedida. E tutto questo mi fa comprendere che lui era lì per una visita di addio. Não creio que o rei foi lá com nenhum propósito espiritual profundo. Non credo che il re sia andato là con nessun proposito spirituale profondo. No entanto, Eliseu, Intanto Eliseo, mesmo enfermo, anche se ammalato, ele se permite ser usado por Deus na vida do rei. lui si
permette, si lascia usare da Dio ancora nella vita del re. O que me faz pensar que meus problemas pessoais não precisam me impedir de ser uma bênção na vida de E outros. questo mi fa pensare che i miei problemi personali non devono impedirmi di essere una benedizione per gli altri. Então ele começa a orientar o rei no que eu classifico de um ato profético. E quindi lui comincia a dare una orientazione a quel regno e ciò che io considero un atto profetico. Ele fala para o rei, abre a janela que dá para o oriente, Lui dice al re, apri la finestra che va verso l'oriente, pega um arco e flecha, prendi un arco e una freccia, atira a flecha, tira la freccia. e o rei fez isso lançando ela pela janela. E il re l'ha fatto lanciando questa freccia dalla finestra. É nesse momento que o homem de Deus começa a profetizar. Ed è in questo momento che l'uomo di Dio inizia a Ele profetizzare. diz, essa é a flecha da vitória do E Senhor. lui dice, questa è la freccia della vittoria del Signore. Essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Questa è la freccia della vittoria del Signore contro i siri. Pergunta, Domanda, será que ele está falando que aquela flecha de uma forma literal vai produzir algum resultado? dice che lui stava dicendo che quella freccia in una maniera letterale avrebbe prodotto qualsiasi risultato? É claro que não. È ovvio che no. Aquela flecha não se transformou num míssil balístico de alta potência. Quella freccia non è diventata un missile balistico d'alta potenza. Não destruiu o exército inimigo sozinho. Non ha distrutto l'esercito nemico da sola. A flecha por si mesma provavelmente não foi muito longe do quintal da casa de Eliseu. La freccia probabilmente non è andata molto più lontana che dietro la casa di Eliseo. Então qual era a importância de atirar aquela flecha? E quindi qual era l'importanza di tirare quella freccia? Não é o que a flecha faria, Non è ciò che la freccia avrebbe mas é a fatto, declaração que ela expressava. ma è la dichiarazione che esprimeva. Havia uma promessa sendo liberada da parte de Deus. C'era una promessa che stava essendo liberata dalla parte di E Dio. lançar aquela flecha na direção do inimigo era uma declaração de apropriação da promessa. E lanciare quella freccia in direzione al nemico era una dichiarazione che io mi prendo possesso della promessa. Era um ato profético. Era un atto É uma profetico. forma de dizer, È una forma di eu dire: estou indo contra o inimigo debaixo da bênção e da promessa de io Deus. sto andando contro il nemico sotto la benedizione e la promessa di Dio. Eu não estou esperando resultados naturais, mas sobrenaturais. Io non sto aspettando risultati naturali, ma sovrannaturali. Então é isso que está acontecendo. E quindi è ciò che sta succedendo. Mas agora Eliseu vira para o rei, Ma adesso Eliseo guarda il re, depois de liberar a palavra profética. dopo di aver rilasciato la parola E ele profetica, diz, agora você vai ferir o chão. e lui dice: adesso ferirai la terra. E é aqui que a história começa a mudar. Ed è qua che la storia comincia a cambiare. Porque esse homem atira no chão 3 vezes. Perché lui tira contro la terra 3 volte. E depois de feri-las 3 vezes, Eliseu fica muito indignado. E dopo questi 3 colpi Eliseo diventa molto arrabbiato. E a razão pela qual Eliseu ficou indignado E la ragione per la quale Eliseo si è indegnato também está revelada no texto. è rivelata anche qua nel testo. Eliseu, ao ficar irado contra o rei, Eliseo, quando si è adirato contro il ele re, expressa o seu motivo. lui esprime il suo motivo. Ele diz, você tinha que ter ferido o chão 5 ou 6 vezes. Lui dice: tu avresti dovuto tirare 5 o 6 volte, Mas agora você só vai ferir o inimigo 3 vezes. ma adesso tu ferirai il nemico solo 3 E volte. quando você lê no mesmo capítulo, E mentre tu leggi nello stesso o capitolo, versículo 25 nos diz que ele só ganhou 3 batalhas. il versetto 25 dice che lui ha vinto veramente solo 3 battaglie. Que nos leva a uma pergunta com a resposta que você já sabe. Ciò che ci porta a fare una domanda che sappiamo già la risposta. Quem determina a quantidade de vitórias que você tem? Chi determina la quantità di vittorie che avrai? Quem determina a dimensão de vitória na qual você vai se mover? Chi determina la dimensione della vittoria nella quale tu ti muoverai? Não é Deus de forma unilateral. Non è Dio in maniera unilaterale. Você pode ter uma promessa de Deus, como o rei tinha, Tu puoi avere una promessa di Dio come aveva il re, e a promessa sinaliza a vontade e o desejo de Deus, e la promessa dimostra la volontà e il desiderio di Dio, assim como o compromisso dele de levar aquilo até o fim. così come il suo impegno di portare quello a compimento. Mas não adianta ter uma promessa de Deus e não agir à altura dela. Ma non serve avere una promessa di Dio e non agire all'altezza di questa Quando promessa. Eliseu diz para o homem, para o rei ferir o chão, Quando Eliseo dice all'uomo di ferire la terra, ele entende que aquilo é uma continuação do ato profético. lui comprende che quella è una continuazione dell'atto O profetico. inimigo dele não era o chão, Il suo nemico non era la terra, não tinha nenhum soldado inimigo infiltrado, escondido debaixo da areia. non c'era nessun soldato nemico infiltrato sotto la sabbia. Aquilo continua sendo uma declaração para o reino espiritual, como a primeira flecha. Quello continua ad essere una dichiarazione al regno spirituale come la prima freccia. Mas quando ele para na terceira, Ma quando lui si ferma nella terza, ele estava declarando: lui stava dichiarando: 3 vitórias está bom.
3 vittorie va bene. Isso está ótimo para mim. Questo mi va benissimo. E é no momento que ele se satisfaz com 3 vitórias, que ele se contenta com isso, Ed è nel momento che lui si soddisfa delle 3 vittorie e si accontenta di quello que ele determina o seu próprio destino. che lui determina il suo proprio destino. Se você observar, Jesus repetiu algumas vezes a frase: Se tu osserverai, Gesù ha ripetuto alcune volte la frase: seja feito conforme a sua fé. sia fatto d'accordo con la tua fede. Aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida não depende do poder dele Quello che Dio farà nella mia e nella tua vita non dipende dal suo e potere nem das promessas que ele e fez. né delle promesse che lui ha Depende fatto. do quanto nós acreditamos que ele vai fazer. Dipende del quanto noi crediamo che lui farà. Então, se alguém acredita só para 3 vitórias, E quindi se uno crede solo per 3 não vittorie, adianta ele ter uma promessa maior do que isso, non serve avere una promessa più grande di porque a questo, promessa era maior. perché la promessa era più A grande. promessa era: você vai ferir o inimigo até o consumir. Perché la promessa era: tu ferirai il nemico fino a sterminarlo. E se você ler os capítulos anteriores e os que vêm E depois, se tu leggi i capitoli anteriori e quelli che vengono dopo, você vai perceber que essa era uma batalha, uma guerra geracional. tu comprenderai che questa era una battaglia, una guerra Ela generazionale. já vinha há muito tempo. Era da molto che succedeva. Tudo que o rei Jeoás conseguiu Tutto ciò che il re Joas è riuscito ad avere foi só recuperar as cidades que o seu pai tinha perdido na guerra. è stato solo recuperare le città che suo padre aveva perso alla guerra. Então isso vinha há muito tempo sem uma definição permanente. Quindi questo è da molto tempo che non aveva una definizione A permanente. Síria conquistava terreno de Israel. La Siria prendeva della terra di Israele. Depois de um tempo, Israel se fortalecia e recuperava aquele terreno de Dopo un volta. tempo Israele si fortificava e recuperava quelle terre. Mas depois os sírios se fortaleciam e recuperavam aquelas terras de novo. Poi i siri si fortificavano e guadagnavano di nuovo quelle E terre. isso estava há muito tempo sem se resolver. E questo da molto tempo non si risolveva. Mas a palavra profética liberada sobre o rei Joás Ma la parola profetica liberata sul re Joas é: você vai ferir o inimigo até acabar com ele. è che tu ferirai il nemico fino a finirlo. Ele poderia ter uma solução permanente para aquilo, Lui avrebbe potuto avere una soluzione permanente per quello. mas ele acreditou para uma solução temporária para uma geração só. Ma lui ha creduto in una soluzione temporanea per una sola E tem generazione. muita gente até hoje agindo da mesma forma. E c'è molta gente fino ad oggi agendo nella stessa maniera. Deus tem promessas maiores, Dio ha promesse più ele tem grandi. liberado palavras maiores, Lui sta rilasciando parole più grandi. mas alguns de nós nos conformamos com algo menor. Ma alcuni di noi ci conformiamo con qualcosa di più piccolo. Quando você se satisfaz com algo menor, E quando ti soddisfi di qualcosa più piccolo, você está impedindo a promessa maior de se cumprir. tu stai impedendo che la promessa più grande si compia. E eu quero te mostrar isso pela palavra de E Deus. io voglio fartelo vedere con la parola di Dio. Porque o tema da minha mensagem hoje é justamente esse: não se conforme. Perché il tema del mio messaggio oggi è esattamente questo: non ti conformare. Quando alguém se satisfaz com algo menor do que aquilo que Deus falou, Quando qualcuno si soddisfa di qualcosa di più piccolo di ciò che Dio aveva detto, ele está impedindo a vontade e a promessa de Deus de se cumprir. lui sta impedendo la volontà e la promessa di Dio di compiersi. Se para que a gente vivesse as intervenções de Deus dependesse só dele, Se per vivere le intervenzioni di Dio dipendesse solo da lui, nós teríamos uma vida diferente e um mundo diferente. noi avremmo avuto una vita diversa e un mondo diverso. Porque é lógico que Deus quer fazer muito mais do que aquilo que ele já fez. Perché è ovvio che Dio vuole fare molto di più di ciò che aveva già fatto. O que nós precisamos entender é a nossa responsabilidade de interagir com ele. Quello che noi dobbiamo comprendere è la nostra responsabilità nell'interagire con lui. Porque mesmo quando temos uma palavra de Deus, ela não vai se cumprir automaticamente. Perché anche quando abbiamo una parola da parte di Dio, quello non si compierà É automaticamente. necessário uma interação correta com esse ambiente profético. È necessaria un'interazione corretta con questo ambiente profetico. Então, em Gênesis 18, 19, por exemplo, E quindi in Genesi 18-19, per esempio, Deus fala algo importante a respeito de Abraão. Dio dice qualcosa di importante riguardo ad Abramo. Você se lembra que Deus fez uma promessa extraordinária a Abraão? Ti ricordi che Dio ha fatto una promessa straordinaria ad Abramo? Deus diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dio dice: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Mas em Gênesis 18, 19, Ma in Genesi 18-19 Deus diz assim: eu escolhi Abraão Dio dice così: io ho scelto Abramo para que ele ordene a sua casa affinché lui obblighi la sua e os casa seus filhos depois dele, e i suoi figli dopo di lui, para que guardem os caminhos do Senhor, affinché camminino nelle vie del Signore, pratique a justiça e o juízo. pratichi la giustizia e il E giudizio. o texto termina dizendo assim: E il testo finisce dicendo così: para que eu faça vir sobre Abraão o que eu tenho falado a seu respeito. affinché io faccia venire su Abramo ciò che sto parlando riguardo a lui. Deus fez uma promessa sobre Abraão. Dio ha fatto
fatto una promessa su Abramo, de abençoar toda a terra através da linhagem dele. di benedire tutta la terra attraverso di lui. Mas Deus está dizendo, para eu poder cumprir a minha Ma promessa, Dio sta dicendo affinché io possa compiere la mia promessa, Abraão tem que fazer a sua parte. Abramo deve fare la sua parte. É a única forma de eu poder cumprir a minha parte. È l'unica maniera che mi farà compiere la mia parte. Então você vai encontrar essa verdade ao longo de toda a Bíblia. E quindi tu troverai questa verità lungo tutta la Bibbia. Eu citei 2 exemplos do Velho Testamento, Ho citato 2 esempi del Vecchio mas Testamento, eu quero te dar mais um do Novo ma Testamento. voglio darti anche uno del Nuovo. Em 1 Timóteo 1,18, In 1 Timoteo a 1,18 palavra de Deus é muito clara sobre isso. la parola di Dio è molto chiara su questo. Paulo fala com seu discípulo. Paolo dice al suo discepolo, Ele diz, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito. lui dice d'accordo con le profezie che sono state dette al tuo riguardo. Paulo diz, combate firmado nelas o bom combate. Paolo dice combatti, fermo in questo la buona Em battaglia. outras palavras, In altre ele parole, está dizendo a Timóteo, não adianta apenas você ter uma palavra profética. lui sta dicendo a Timoteo non serve solo avere una parola profetica, Porque você pode ter uma palavra e se não lutar por ela, ela não vai se cumprir. perché tu puoi avere una parola e se non lotterai per quello non si adempirà. E a nossa geração precisa entender isso. E la nostra generazione ha bisogno di comprendere Não questo. só a respeito das promessas que temos na Bíblia, Non solo riguardo alle promesse che abbiamo nella Bibbia, mas das palavras proféticas que Ele tem liberado sobre a nossa geração. ma riguardo alle parole profetiche che Dio sta rilasciando sulla nostra Nós precisamos generazione. ser ousados em acreditar e lutar por aquilo que Deus tem falado. Noi dobbiamo essere più osati nel credere e lottare per ciò che Dio sta dicendo. E a minha oração é que nessa manhã Deus traga uma descarga de fé no seu coração. E la mia preghiera è che questa mattina Dio porti una scarica di fede nel tuo Porque cuore. nós precisamos corresponder com Deus da Perché maneira correta. noi dobbiamo corrispondere a Dio nella maniera corretta. Nós precisamos entender o poder da nossa atitude. Noi dobbiamo comprendere il potere della nostra Porque attitudine. nossa atitude determina o nosso destino. Perché la nostra attitudine determina il nostro destino. Lembra que Deus prometeu para aquela geração que saiu do Egito uma terra prometida? Ti ricordi che Dio ha promesso a quella generazione che è uscita dall'Egitto una terra promessa? Uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. Una terra che usciva latte e miele, la terra di Mas Canaan. daquela geração toda, só 2 homens entraram na terra. Ma di tutta quella generazione solo 2 uomini sono entrati in quella Eram terra. milhões de pessoas. Erano milioni di persone. Só dos homens de guerra eram 600.000 homens. Solo gli uomini di guerra erano più di 600.000. Mas só 2 entraram na terra da Ma promessa. solo 2 sono entrati nella terra A promessa. pergunta é por quê? La domanda è perché Esses 2 homens, questi 2 uomini, assim como o resto da geração, così come tutto il resto di quella generazione, eles tinham o mesmo Deus. loro avevano lo stesso Dio. Tanto os que entraram como os que não. Tanto quelli che sono entrati e quelli che no. Eles tinham a mesma promessa. Avevano la stessa promessa. Eles estavam diante dos mesmos problemas. Erano davanti agli stessi problemi. Os gigantes tinham o mesmo tamanho para todo mundo. I giganti avevano la stessa misura per tutti. Mas porque só os 2 entraram? Ma perché solo 2 sono Que entrati? eles tiveram uma atitude diferente. Perché loro hanno avuto un'attitudine Que diversa. me ensina que não adianta apenas ter uma promessa. E mi insegna che non serve solo avere una promessa. Nós precisamos ter uma atitude ousada em relação à Dobbiamo avere promessa. un'attitudine osata davanti alla promessa. E quando alguém se conforma com algo menor, E quando qualcuno si conforma con qualcosa di più ele piccolo, está anulando o poder da promessa de lui Deus. sta annullando il potere della promessa di Dio. Então preste atenção. E quindi fai attenzione. Deus quer fazer mais na sua vida do que já Dio fez. vuole fare di più nella tua vita di ciò che ha già É só fatto. você ler a palavra de Deus, você descobre isso. Basta che tu lega la parola di Dio e lo scoprirai. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Lui dice io so i pensieri che ho riguardo a voi. São planos de bem, não de mal. Sono pieni di bene, non di male, Para vos dar um futuro e uma per esperança. darvi un futuro e una Mas speranza. além de tudo aquilo que ele fala nas Escrituras, Ma oltre tutto ciò che lui dice già nelle há scritture, uma sinalização profética do que ele quer fazer nessa nação. esiste un segnale profetico di ciò che lui vuole fare in questa Existem nazione. palavras sobre o que ele fará na Europa. Esistono parole riguardo a ciò che lui farà in Europa E existem palavras sobre o que ele vai fazer no Sabaote. e ciò che lui farà anche qua nella Sabaoth. E nós precisamos olhar e corresponder de forma correta com essas E noi dobbiamo promessas. guardare e corrispondere in maniera corretta a queste parole. Porque senão nós vamos limitar aquilo que Deus quer fazer. Perché se no noi limiteremo ciò che Dio vuole fare. Então a gente olha para a palavra de Deus E quindi noi guardiamo la parola di Dio e a gente percebe que a atitude de alguém que se conforma com menos e noi percepiamo che l'attitudine di qualcuno che si conforma con impede Deus de meno fazer tudo que ele queria. impedisce Dio di fare tutto ciò che voleva. Às vezes nós pensamos só nos extremos. A volte
volte noi pensiamo solo negli estremi. Que de um lado nós temos quem não acredita em nada do que Deus falou, Che da una parte abbiamo chi non crede in nulla di ciò che Dio ha e que do outro lado detto, nós temos alguém que acredita em tudo que Deus falou. e che dall'altra parte abbiamo chi crede a tutto ciò che Dio ha detto. Mas eu acho que a maioria dos crentes estão aqui no meio. Ma io penso che la maggior parte dei credenti sono proprio in mezzo. Eles não são nem totalmente incrédulos, Non sono né totalmente increduli, mas nem totalmente crédulos. ma neanche totalmente creduli. Eles creem para um pouco daquilo que Deus prometeu. Loro credono in un poco di ciò che Dio Eles não farà. conseguem acreditar para tudo. Non riescono a credere a tutto. Alguns deles aceitam soluções temporárias em vez de soluções permanentes. Alcuni di loro accettano soluzioni temporanee piuttosto che quelle Um permanenti. dia eu estava conversando com uma pessoa Un giorno stavo parlando con una que persona estava com um problema sério no seu matrimônio, che aveva un problema serio nel suo e matrimonio ele falou: pastor, eu estou acreditando e lui mi ha detto: pastore, sto credendo para ter uma sobrevida no meu casamento de 10 anos. che sopravviverò al mio matrimonio per altri 10 anni, Assim eu consigo pelo menos terminar de criar meus filhos. così riesco almeno a finire di allevare i miei E figli aí depois eu posso divorciar. e dopo mi Eu divorzio. olhei para essa pessoa, Io l'ho guardato, ho falei: já que você vai usar a sua fé, detto: ma scusa, ma già che userai la tua fede, por que usá-la para consertar o casamento só por 10 anos? perché pregare per rimettere a posto il tuo matrimonio solo per 10 Por que anni? não lutar para que isso seja completamente resolvido? Perché non lottare affinché sia completamente guarito? Você não tem ideia Tu non hai idea daquilo que em 25 anos de pastor eu já vi. di ciò che in 25 anni di pastore ho già visto. É gente que se contenta com algo menor do que o que Deus poderia È gente fazer. che si accontenta di cose molto più piccole di ciò Não che é, Dio vuole não é fare. que ele não crê que Deus não pode fazer nada, Non è che lui non crede che Dio non possa fare nulla, mas ele se conforma, ele se satisfaz com algo ma menor. lui si conforma e si soddisfa con qualcosa di più piccolo. Agora, quando temos esse tipo de atitude, Allora, quando abbiamo questo tipo di attitudine, nós não estamos limitando a ação de Deus só na nossa vida. noi non stiamo solo limitando l'azione di Dio nella nostra Nós estamos vita. impedindo o que ele quer fazer numa geração. Noi stiamo impedendo ciò che lui vuole fare in tutta una A generazione. atitude do rei Joás não prejudicou só ele, L'attitudine di questo re Joas non ha portato un problema solo a lui, prejudicou a nação toda, uma geração inteira. ma a tutta la nazione, a tutta una generazione. Porque quem não crê para coisas maiores na sua vida pessoal, Perché chi non crede in cose più grandi per la sua propria vita, não vai crer para a sua geração. non crederà neanche per la sua Então ele não generazione. está atrapalhando o plano de Deus só para E ele. quindi non sta rovinando il piano di Dio solo per lui. Ele se torna um problema para o resto de nós. Diventa un problema anche per tutti gli altri. Porque o que nós precisamos entender Perché ciò che noi dobbiamo comprendere é o poder de alguém que não se conforma com algo è il menor. potere di qualcuno che non si conforma solo con quello lì. Você lembra que a Bíblia diz em Juízes 6,13 Vi ricordi che la Bibbia dice in Giudice 6,13 que um anjo apareceu a Gideão? che un angelo è apparso a Gedeone? Eu não sei como você lê a Bíblia, Io non so come tu leggi la Bibbia, mas eu gosto de me colocar lá dentro da ma história. io amo entrare nella Eu storia. gosto de tentar imaginar aquele ambiente. Mi piace immaginare l'ambiente. Como eu reagiria se um anjo aparecesse para mim? Come io avrei reagito se un angelo apparisse a me. Porque alguns leem a Bíblia sem emoção nenhuma. Perché alcuni leggono la Bibbia senza nessuna Ele está idea. lendo lá que o anjo apareceu e cumprimentou Gideão. Lui sta leggendo là che l'angelo è arrivato e ha salutato Gedeone. Aí ele imagina que é algo parecido com um vizinho dando bom dia no portão E pela manhã. lui immagina che è una cosa tipo il vicino che ti dà il buongiorno vicino alla porta. Não, não é todo dia que um anjo aparece para Non você. è tutti i giorni che appare un angelo. E a Bíblia descreve a reação das pessoas. E la Bibbia fa vedere la reazione delle persone. Alguns se assustam, Alcuni si se spaventano, enchem de medo. si riempiono di É paura. uma manifestação muito È intensa. una manifestazione molto intensa. Agora o anjo aparece para Gideão Allora l'angelo appare a e Gedeone diz: o Senhor é contigo, homem valente. e dice: il Signore è con te, uomo valoroso. E Gideão retruca o anjo na hora. E Gedeone lo ribatte subito. Eu fico pensando se eu teria coragem de responder o anjo. E io immagino se io avrei il coraggio di rispondere E all'angelo. se eu tivesse coragem, eu não pensaria muito bem o que é que eu ia E se falar. io avessi avuto il coraggio, se non avrei pensato molto bene a ciò che avrei Mas detto. o anjo aparece para Gideão Ma l'angelo appare a e Gedeone diz: o Senhor é contigo. e dice: il Signore è con te. Gideão enfrenta o anjo. Gedeone lo confronta E ele diz: se o Senhor é conosco, e dice: ma se il Signore è con o que é noi, feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? dove sono le meraviglie che ci hanno raccontato i nostri padri? O que nós vemos nessa cena? Che cosa vediamo in questa O scena? grito, o desabafo de um inconformado. Il grido, lo sfogo di un De inconformato, alguém que está dizendo: se Deus está conosco, onde estão as evidências do sobrenatural? di uno che dice: ma se Dio è con me, dove sono le evidenze del Se sovrannaturale? o Senhor está conosco, porque as histórias do passado de avivamento não estão se Se il repetindo Signore è hoje. con noi, perché le storie del passato, del risveglio che c'è stato, non sono qua adesso. Se o Senhor está conosco, cadê a unção de milagres da geração de Se il Moisés? Signore è con me, dov'è l'unzione dei miracoli della generazione di Cadê a Mosè? unção de conquista da geração de Josué? Dov'è l'unzione di conquista della generazione di Giosuè? Agora, pergunta a ser feita. Allora, una domanda che devo fare. Deus escolheu Gideão
Dio ha scelto Gedeone Porque encontrou nele um conformado? perché ha trovato in lui un anticonformista, Ou ele só se tornou isso porque foi escolhido por Deus? o lui è diventato questo perché è stato scelto da Dio? Normalmente nós achamos que é a segunda opção. Normalmente noi pensiamo che è la seconda opzione, Mas eu quero te provar pela Bíblia que é a primeira. ma io voglio provarti secondo la Bibbia che è la Deus prima. está procurando esses insatisfeitos e inconformados. Dio sta cercando proprio questi insoddisfatti, inconformati, Porque a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 16:9 perché la parola di Dio dice in seconda cronica que 16:9 os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações que se mostrem inteiros para com Ele, che lo Spirito di Dio gira tutta la terra alla ricerca di cuori che sono tutti per Lui, para que Ele possa se mostrar forte para com esses. affinché Lui si possa manifestare con forza a questi. Então Ele não vai mostrar sua força para todo mundo. E quindi Lui non mostrerà la sua forza a tutti. Ele está procurando onde estão aqueles Lui sta cercando dove sono que quelli vão me dar todo o seu coração, che mi daranno tutto il loro que cuore, vão me levar a sério, che mi prenderanno sul que de serio, fato vão desejar ver a minha che manifestação. veramente desidereranno la mia E manifestazione. Deus está procurando esse tipo de E gente, Dio sta cercando questo tipo di porque gente, Ele precisa deles. perché Lui ha bisogno di loro. Eles são os portais para a manifestação do poder de Deus nessa terra. Questi sono i portali per la manifestazione di Dio in questa Eles terra. são aqueles que vão abrir caminho para que a glória de Deus venha. Questi sono quelli che apriranno la strada affinché la gloria di Dio venga. Então a pergunta é por que Eliseu ficou tão indignado, tão irado contra o rei de E quindi Israel? la domanda è perché Eliseo è rimasto così indegnato arrabbiato con il re di Israele? Porque ele sabe o quão prejudicial é aquela atitude. Perché lui sapeva quanto era un danno, era dannosa quell'attitudine. Ele olha para o rei Jeoás e diz: esse é um conformado que se satisfaz com pouco. Lui guarda quel re e dice: questo è un conformato che si soddisfa con poco. Mas a outra razão para Eliseu ficar indignado Ma l'altra ragione affinché Eliseo si è infastidito não é só porque ele entende o princípio, non è solo perché lui comprende il principio, mas porque Eliseu era completamente diferente. ma perché lui era completamente diverso. Eliseu jogava no time dos inconformados, Eliseo giocava nella squadra degli anticonformisti, daqueles que estão sempre desejando di mais. coloro che vogliono di più. Esse é o perfil de Eliseu em toda a Escritura, Questo è il profilo di Eliseo in tutta la do scrittura, início da sua história até o fim. dall'inizio della sua storia fino alla fine. Bom, esse episódio que lemos é o último que nós encontramos sobre a vida de Eliseu. Beh, questo episodio qua è l'ultimo che troviamo riguardo la vita E di aqui Eliseo. ele ainda está indignado com os conformados. E qua lui è ancora infastidito con i conformati. Mas vamos lembrar como que Eliseu aparece no cenário bíblico? Ma andiamo a ricordarci com'è che appare Eliseo nella scena biblica. Não dá para falar de Eliseu sem falar de Elias. Non si può parlare di Eliseo senza parlare di Porque Elia. tudo começa com a desistência de Elias em relação ao ministério. Perché tutto inizia da quando Elia desiste del ministero. Ele diz para Deus naquela caverna: melhor me morrer do que viver, eu não quero mais. Lui dice a Dio in quella caverna: è meglio che mi porti, che mi ammazzi e non voglio più. E cuidado com aquilo que você ora, porque Deus responde orações. E attento a quello che chiedi perché Dio risponde alle preghiere. No entanto, Deus mostra para Elias e para a gente a seriedade do ministério. Intanto Dio fa vedere a noi, a Elia, la serietà del ministero. Deus diz para ele: você pode até desistir, Dio dice a lui: tu puoi anche desistere, mas seja responsável e ache um substituto para terminar o que você não quer ma abbi terminar. la responsabilità di trovare un sostituto per finire ciò che ti ho chiesto di Isso fare. tem que nos fazer entender a seriedade do ministério. Questo deve farci comprendere la serietà del Porque ministero. até para desistir dele, alguém tem que ser responsável. Perché anche per desistere uno deve avere responsabilità. Então Deus fala para Elias: E quindi Dio dice a Elia: você vai ungir Jeú, rei de Israel, tu ungirai Jehu? Tu ungirai Jehu, próximo re di Israele, Azael, rei da Síria, Azaele, il re di Siria, e o Senhor diz: e você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. e tu ungerai Eliseo, profeta, al posto tuo. Esse é a única vez que se encontra isso na Bíblia. Questa è l'unica volta che tu trovi questo nella Bibbia. Alguém sendo ungido profeta no lugar do outro. Qualcuno che è unto profeta al posto di un altro. Então Deus está dizendo para Elias: se você não vai terminar a sua parte, E quindi Dio sta dicendo a Elia: se tu non finirai il tuo lavoro, eu vou dizer quem é que aceita terminar a sua parte. io ti dirò chi accetta finire Eu il vou tuo escolher lavoro. o seu substituto, não Io é você. sceglierò il tuo sostituto, non sarai tu. Então Elias vai, Allora Elia va, joga a capa sobre Eliseu. butta il manto su Eliseo. E a reação de Eliseu desde o início E la reazione di Eliseo dall'inizio é de alguém que não tem temor nenhum. è di qualcuno che non teme nulla. Não tem nenhum tipo de medo do ministério ou do que Deus Non vai ha fazer. paura né del ministero né di ciò che Dio farà. Gente, começar um ministério do zero já é um desafio. Ragazzi, cominciare un ministero dallo zero è già una Mas você sfida. tem que
substituir um Elias. ma dover sostituire un Elia. Depois que ele chegou no auge, fez descer fogo do céu e uma nação se dobrar diante de Deus. Dopo che lui è arrivato al massimo e ha fatto scendere il fuoco dal cielo e piegato una nazione intera ai piedi di É Dio, algo assustador. è qualcosa di spaventoso. Se você olhar para a Bíblia, Se tu guardi la Bibbia, você vai ver que Deus precisou falar com Josué várias vezes. tu vedrai che Dio ha avuto bisogno di parlare con Giosuè varie volte. Não temas e não te espantes. Non temere, non ti spaventare. Por que Deus precisou falar isso com Josué? Perché Dio ha dovuto dire questo a Giosuè? Porque estava morrendo de medo. Perché lui aveva paura. E quem de nós não estaria? E chi non avrebbe avuto? Tendo que substituir alguém como Moisés. Dovendo sostituire qualcuno come Mosè. Então ele é um escolhido de E Deus, quindi lui è scelto da Dio, mas ele ainda está dando sinais de insegurança. ma lui ha ancora segni di insicurezza. Eliseu não. Eliseo no. Quando Elias joga a capa e diz, você sabe o que eu fiz contigo? Quando Elia gli butta addosso il mantello e dice sai cosa ti ho fatto? Ele para de arar a terra na hora. Lui smette di zappare la terra Ele subito. sacrifica alguns bois ao Senhor e dá uma churrascada para a vizinha. Lui sacrifica 2 bue e fa subito una grigliata. E ele está dizendo, eu estou dentro. E lui sta dicendo ci sono. A vida que eu vivi até agora acabou, eu vou com tudo pro chamado de Deus. La vita che ho vissuto fino adesso è finita, vado con tutto verso la Ele chiamata não di Dio. demonstra nenhum receio da tarefa grande que está diante dele. Lui non dimostra nessuna ansia riguardo a quello che Dio ha davanti a lui. E só isso já revela algo E importante. solo questo già rivela qualcosa di importante. Mas quando chega o último dia de Elias na terra, Ma quando arriva l'ultimo giorno di Elia sulla isso está lá terra, em 1 Reis capítulo 2, questo è là in Prima Re, capitolo 2, começa do versículo 1 e é uma longa descrição. comincia dal versetto 1 e dà una lunga descrizione. A Bíblia diz que todo mundo sabia que era o último dia de Elias. La Bibbia dice che tutti sapevano che erano gli ultimi giorni di Elia. Elias sabe disso, Elia lo sapeva, Eliseu sabe disso, Eliseo lo os sapeva, filhos dos profetas, i figli dei em profeti. 3 lugares distintos que eles vão sabem disso. In 3 posti distinti dove loro sono andati E sapevano. é muito significativa essa informação, Ed è molto significativa questa porque informazione, Eliseu sabe que é o último dia. perché Eliseo sa che è l'ultimo giorno. Então eles estão em Gilgal, E quindi loro sono in Gilgal e agora Elias fala para Eliseu, fica aqui em Gilgal, ed Elia dice a lui rimani qua porque eu vou sem você lá para Betel. perché vado senza di te verso Betlemme. Mas Eliseu olha para Elias e diz, de jeito nenhum, Betel. E Eliseo guarda Elia e dice no, eu não vou te deixar. non ti lascerò. Tão certo como vive o Senhor, Così come Dio eu è não vivo, largo de você. io non ti mollo. Então eles vão juntos. Allora vanno insieme. Ele faz o que tinha que fazer em Betel Lui fa ciò che aveva fatto, che doveva fare a e Betel, tenta se livrar de Eliseu de novo. e cerca di liberarsi di Eliseo di Diz, nuovo. fica aqui que eu vou para Jericó. Dice rimani qua che vado a Gerico. Mas Eliseu de novo diz, de jeito nenhum, Ma Eliseo di nuovo dice no, eu não largo de você. non ti mollo. Então eles vão para Jericó. E vanno a Gerico. Agora em Jericó de novo, ele faz o que tinha que fazer. a Gerico di nuovo fa quello che doveva E fare. fala para Eliseu, fica aqui em Jericó. E dice a Eliseo rimani qua a Gerico. Que o Senhor me mandou ao Jordão. E il Signore mi ha mandato al Giordano. E Eliseu diz, de jeito nenhum, Eliseo dice no, eu não largo de você. non ti mollo. Então eles vão para o Jordão. E vanno al Giordano. Quando eles vão para lá, Quando vanno lì, algo extraordinário acontece. qualcosa di straordinario succede. Elias pega a capa Elia prende il mantello e ele fere o Rio Jordão. e lui colpisce il E o Rio fiume. Jordão se E abre il fiume si apre. e eles passam a pé E enxuto. loro passano a piede sull'asciutto. Eu não sei como você lê a Bíblia, como eu falei antes. Io non so come avevo detto prima, come leggi la Mas eu Bibbia. tento me colocar lá dentro da Ma história. cerco di essere dentro la E eu storia. imagino que o jeito que alguns crentes lêem a Bíblia é muito sem graça. Io penso che la maniera come qualcuno legge la Bibbia è poco divertente. Porque eu acho que os crentes estão lendo lá que o Eliseu passou pelo rio, Perché penso che uno legge la Bibbia tipo Eliseo è attraversato il fiume, como o pedestre passa na faixa de come pedestre uno para attraversa nella atravessar a fascia rua. dei pedestri, Como lì, se fosse a coisa normal que acontece todo sulle dia. strisce pedonali, come se fosse Não, una não, cosa não, normale. não. Impossível alguém ver aquilo acontecer e passar de uma No, forma ma è qualquer. impossibile qualcuno che vede succedere una cosa così e passa algo. Então eu estou lendo e eu fico imaginando como eu passaria. Quindi sto leggendo e cerco di immaginare come io avrei passato. Os lugares mais finos do Jordão, mais I estreitos, posti più stretti del Giordano ainda são muitos metros de distância. sono comunque molti metri di Eu distanza. imagino como eu passaria por aquele trecho todo. E io immagino come io avrei camminato in mezzo a quel No fiume. mínimo eu estaria olhando para o chão e para os lados. Minimamente avrei guardato così di lato e Empolgado, sotto, dizendo, "Uou!" tutto così esultante. Wow! Aquilo deve ter sido o máximo. Deve essere stato Se bellissimo. fosse hoje, Se fosse eu oggi, ainda pararia no meio do rio, mi sarei anche fermato in mezzo al fiume, puxaria meu celular e faria uma selfie. farei un selfie Vai eternizar o momento. per eternizzare il Isso não é momento. coisa que acontece toda Non hora. è roba che succede tutti i giorni. Então, depois desse milagre extraordinário,
extraordinário, Allora dopo questo miracolo straordinario, eles estão do lado de lá do Jordão. loro sono al di là del Giordano. Agora o Elias ora para ele, Allora Elia li guarda e na minha cabeça imagino o Elias nervoso, e nella mia estressado, testa immagino già Elia stressato, irritado. già irritato. E ele olha para o menino que não largou ele o dia Guarda inteiro. quel ragazzo che non lo mola tutto il giorno. E ele diz: que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti? Cosa vuoi che ti faccio prima di essere portato via? Minha opinião, isso não é doutrina. La mia opinione, non è dottrina. Ele está desabafando. Lui si sta sfogando. É meu último dia na terra. È il mio ultimo giorno sulla São terra. minhas últimas horas. Le mie ultime E ore. você não me dá espaço e nem E privacidade. non mi dai un po' di privacy. Você não larga do meu Non pé. mi lasci. Então o que é que está faltando, Allora garoto? cosa ti manca, ragazzo? O que é que eu ainda não te dei? Já joguei a capa sobre você. Cosa non ti ho dato ancora? Ti ho già buttato sul mio O mantello. que é que você ainda está tentando pegar em mim? Che cos'altro vuoi prendere da me? É nessa hora que o Eliseu olha para È ele in questo momento che Eliseo lo e guarda. diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre Io voglio você. il doppio dello spirito che è su di te. Ele não está pedindo porção dobrada do Espírito Santo. Lui non sta chiedendo la porzione doppia dello Às Spirito vezes os Santo. pregadores falam isso: ora por porção dobrada do Espírito Santo. Perché a volte dei predicatori dicono che lui voleva una porzione doppia dello Spirito Se Santo. você receber porção dobrada do Espírito Santo, você morre. Se tu ricevi una porzione doppia dello Spirito Santo, tu muori. Você não aguenta nenhum dele, imagina dois Non deles. ce la fai manco con uno, immagina due. O que Eliseu está pedindo Ciò che Eliseo sta chiedendo é porção dobrada è la porzione doppia do Espírito que está sobre o ministério de Elias. dello Spirito che è sopra il ministero di Da Elia, unção que define a capacitação do céu sobre ele. dell'unzione che definisce la capacitazione del cielo su di lui. Então ele está dizendo daquilo que Deus te capacitou e empoderou. E quindi lui sta dicendo di ciò che Dio ti ha capacitato e dato il potere. Eu quero o dobro disso. Io voglio il doppio di questo. E eu vou te dizer o que eu acho que Eliseu estava dizendo. E voglio dirti ciò che io penso che Eliseo stava dicendo. Imagino que ele está dizendo: se você resolveu desistir do ministério Immagino che lui sta dicendo, se tu hai deciso di mollare il ministero e Deus de alguma forma aceitou isso, e Dio in qualche maniera l'ha isso accettato, não é problema meu, é de vocês. questo non è un problema mio, è tuo e di Dio. Mas se você pensa Ma se tu pensi que eu vou anular o meu próprio chamado, che io annullerò la mia chiamata, o meu próprio il ministério, mio proprio ministero, só para ser uma espécie de step que repõe o outro, solo per essere una ruota di scorta per te, não, você está enganado. no, ti sbagli. Eu aceito a honra e o privilégio de cobrir a sua vaga, Io accetto l'onore e il privilegio di coprirti, desde que isso não anule o que Deus já faria comigo, independente da sua affinché desistência. questo che non annulli ciò che Dio ha per me, indipendentemente del fatto che tu hai E como o meu desistito. ministério não seria em nada menor do que o teu, E siccome il mio ministero non sarebbe in nulla più piccolo del tuo, eu quero agora encarnar dois ministérios na mesma proporção numa pessoa só. io voglio adesso incarnare i due ministeri nella stessa proporzione in una sola persona. Então, antes de você ir embora, Quindi prima che tu andrai via, a minha exigência para te substituir, la mia esigenza per sostituirti eu quero o dobro da sua unção. è che io voglio il doppio della tua unzione. Agora pensa comigo. Allora, pensa com'è. Elias está acostumado com o sobrenatural. Elia è abituato al Ele vê sovrannaturale. milagres toda hora. Lui vede miracoli tutto il tempo. Ele acabou de ver o Jordão se abrir. Lui ha appena visto il Giordano che si apriva, Como se isso fosse uma coisa corriqueira de todo dia. come se fosse una roba normale di tutti i giorni. Elias é doutorado no sobrenatural. Elia ha un dottorato nel Mas sovrannaturale. agora ele olha para Eliseu Ma adesso lui guarda Eliseo e ele diz: dura coisa pediste. e lui guarda e dice, dura cosa mi hai chiesto? Essa palavra traduzida como dura, Questa parola tradotta come ela dura tem basicamente dois significados no hebraico. ha basicamente due significati nell'ebraico. Uma fala de algo difícil. Una parla di qualcosa di molto difficile. Então é como se ele dissesse: o que você está pedindo é muito E difícil. quindi è come se lui dicesse, quello che stai chiedendo è molto difficile. Até eu duvido que um negócio desse possa acontecer. Anche io faccio fatica a credere che possa A succedere. outra possibilidade L'altra é possibilità que essa palavra também significa algo cruel, doloroso. è che questa parola significa qualcosa anche di crudele, che fa male. Então talvez Elias está olhando para ele e dizendo: o que você está falando me machuca. E quindi probabilmente Elia sta dicendo anche a lui, ciò che stai dicendo mi O que você ferisce. está falando me fere. Ciò che stai dicendo mi ferisce. Qualquer que seja o significado real disso, Qualsiasi sia il significato reale di questo, mostra que o próprio Elias está espantado com aquilo. fa vedere che anche il proprio Elia si è spaventato di questo. Porque ele está diante de alguém que não se conforma com pouca coisa. Perché lui ha davanti a qualcuno che non si conforma con poco. Então Elias diz: isso está além da minha alçada, da minha capacidade de Quindi decisão. Elia dice, guarda, questo va oltre la mia capacità di decidere. Então ele diz: quem vai decidir isso é Deus. Ele dice,
chi deciderà questo è Dio. Se você me ver quando eu for tomar de você, Se tu mi vedrai quando io vengo portato via, significa que Deus atendeu o seu pedido. significa che Dio ti ha ascoltato. Se você não me ver, Se tu non mi vedi, já era, não vai acontecer. non succederà. E a Bíblia diz E la Bibbia dice que quando carro e carruagem, carro e cavalos de fogo separou os dois, che quando un carro di fuoco ha separato i due e Elias subiu ao céu num redemoinho, e Elia è salito in a cielo, Bíblia diz que Eliseu viu aquilo. la Bibbia dice che Eliseo l'ha visto. Ele viu Elias subindo. Lui ha visto Elia che E saliva. ele sabia que aquilo era os céus gritando: eu atendi o seu E pedido. lui sapeva che quelli erano i cieli che dicevano abbiamo accolto la tua richiesta. Porque Deus está procurando essas pessoas que têm um coração totalmente dele para mostrar o seu Perché poder na Dio sta terra. cercando queste persone che hanno un cuore completamente suo per manifestarsi. Então Eliseu está olhando Elias subir, E quindi Eliseo sta guardando Elia che sale e chega um momento crucial que ele tem que fazer uma e escolha. arriva il momento cruciale dove lui deve fare una scelta. Onde ele vai manter os seus olhos? Dove lui manterrà i suoi occhi? Porque enquanto ele vê Elias subindo, Perché mentre vede Elia che ele sale, vê a capa e o manto de Elias caindo. lui vede il mantello di Elia che cade. Ele sabe o significado daquilo. Lui sa il significato di quello. Quando Elias jogou o manto sobre ele, estava dizendo: a unção está sendo Quando transferida. Elia ha buttato il manto su di lui, il mantello su di lui, era come dire la mia unzione è su di te. Aquilo já estava decidido. Quello era già deciso, Aquilo já tinha sido transferido. quello era già stato trasferito. Eliseu sabia que ele já tinha a unção de Elias. Eliseo sapeva che aveva già l'unzione di Elia, Mas agora, quando ele vê que a capa não foi embora e está caindo, ma quando lui vede che il mantello non è andato con lui ma stava ele cadendo, sabe que a porção dobrada é dele. lui sa che la porzione doppia Ele è sabe que o sua. manto está vindo sobre ele Lui mais uma sa che il vez. mantello sta venendo su di lui E di ele tem que nuovo. fazer uma escolha: se ele continua olhando para E Elias, lui deve fare una scelta, se continuare a guardare ou se ele Elia vai colocar os olhos no manto. o se mettere gli occhi sul E ele mantello. escolheu o manto. E lui sceglie il A Bíblia mantello. diz que ele não viu mais Elias. La Bibbia dice che non ha visto E più ele vai e Elia. pega a capa de Elias. E lui va e prende il mantello di Elia. Agora ele está olhando para aquele manto. Adesso lui guarda quel mantello. E ele começa a olhar para o rio. E lui comincia a guardare il Ele fiume. olha para o manto. E lui guarda il manto Ele olha para o rio. e guarda il fiume. Ele olha para o manto. Guarda il mantello Ele olha para o e rio. guarda il E fiume. dentro dele imagina o que está passando E algo. dentro di lui immagino che sta succedendo qualcosa. Ele diz: de jeito nenhum que eu vou voltar E nadando. lui dice io non torno a nuoto neanche se mi ammazzi. De jeito nenhum que eu vou voltar Non nadando. torno a nuoto. Sabe o que ele está dizendo dentro dele? Sai cosa sta dicendo dentro di lui? Do nível de manifestações sobrenaturais que eu já alcancei. Del livello di manifestazione sovrannaturale che ho già raggiunto. É daqui para mais. È da qua in su, Não é daqui para menos. non è da qua in giù, É daqui para è frente. da qua avanti, Não é daqui para è trás. da qua verso indietro. Agora ele está olhando para o rio. E lui guarda il fiume E ele decide ir para cima do e rio. lui decide di andare verso il E fiume. ele pega esse E manto. lui prende questo E mantello ele fere as e águas. lui ferisce Do l'acqua, mesmo jeito que Elias tinha feito. così come Elia aveva E fatto. quando ele fere as E águas, quando lui ferisce le ele acque, dá um grito. lui grida. A Bíblia diz que ele gritou em alta voz. La Bibbia dice che lui grida a voce Por que, que ele alta. está levantando a voz? Perché sta gridando? Não é porque o rio ou Deus tem problema de audição. Non è perché il fiume o Dio hanno problemi d'udito. Isso é uma atitude de desabafo. Questa è un'attitudine, uno sfogo. Ele está colocando para fora algo que está dentro Lui stai dele. buttando fuori qualcosa che era dentro di E lui. quando ele fere as E águas, quando lui colpisce le o acque, grito dele é: onde está o Deus de Elias? il suo grido è dov'è il Dio di E Elia? eu acho extraordinário E io isso. trovo straordinario questo. Antes de explicar essa frase, Prima di spiegare questa vamos frase, lembrar que o rio se abriu ricordiamoci che il fiume si è e ele aperto passa a pé enxuto. e lui passa a piedi asciutti. Eu acho que dessa vez não tem já a mesma empolgação da Io primeira, penso che a questo punto non c'era più così, já questa tá ficando normal. novità era già normale, mas ele passa pro lado de ma lá. lui passa dalla parte di là. E quando os filhos dos profetas vêm, E quando i figli dei profeti arrivano que ele fez o mesmo milagre sem Elias agora, e vedono che lui ha fatto lo stesso miracolo ma senza Elia, todos eles reconhecem que a unção de Elias está sobre ele. tutti riconoscono che l'unzione di Elia è su di lui. Então eles correm até Eliseu E quindi loro corrono verso e Eliseo fazem um pedido estranho. e fanno una richiesta strana. Deixa a gente achar esse corpo de Elias. Fateci trovare il corpo di Elia. Eliseu fala para eles: esquece essa ideia. Eliseo dice dimenticatelo. Mas eles vão insistindo. Ma loro O insistono. original hebraico diz que eles pressionaram muito Eliseu. L'originale ebraico dice che hanno fatto pressione su E Eliseo. Eliseu ficou constrangido. Eliseo è rimasto costretto, è Então stato ele diz: tá costretto. bom, vai procurar. E dice va bene, dai, andate a cercarlo. Mas depois de 3 dias procurando, Ma dopo 3 giorni cercando, eles voltam e dizem: nós não achamos nada. loro tornano e dicono non abbiamo trovato niente. E é esse o momento que Eliseu faz o papel da esposa no casamento. Ed è questo il momento che Eliseo fa la parte della moglie nel matrimonio. Ele diz: eu não te falei, Ha detto, non te l'ho detto? eu não disse para vocês. Te l'ho detto. Todo marido aqui sabe o que Ogni isso marito significa. qua sa cos'è questo. Mas nós precisamos entender por que eles queriam o corpo.
Ma noi dobbiamo comprendere perché volevano il E corpo. porque Eliseu não está tão preocupado com isso. E perché Eliseo non è così preoccupato Nós di temos que questo? pensar com a cultura deles. Noi dobbiamo pensare con la loro cultura, Entre todos os povos antigos do Oriente. di tutti i popoli antichi dell'Oriente, Não só a nação de Israel. non soltanto in Eles Israele. valorizavam demais um velório. Loro valorizzavano tantissimo un funerale. Ou o momento de ficar lamentando e chorando alguém que foi importante. Era un momento dove stare a lamentare e piangere qualcuno che è stato importante. Alguém não pode sair da nossa vida sem a gente ficar chorando ele. Qualcuno non può uscire dalla nostra vita senza che piangiamo per Sem lui, que a gente expresse quanta saudade a gente tem. senza che possiamo esprimere quanto ci mancherà. E aquela era uma cultura. E quella era una cultura. Dependendo da importância da pessoa. Dipendendo dall'importanza della persona, Choravam ele uma semana toda, piangevano una settimana intera, um mês inteiro. un mese A intero. Bíblia fala de casos que foram 40 dias La Bibbia parla di casi che sono stati 40 e giorni até 70 dias. e até 70 Então eles giorni. têm que achar um corpo Allora devono trovare un corpo para ficar chorando. per piangere. Qual é a atitude deles? Qual è l'attitudine loro? O mover de Deus que foi tão extraordinário na nossa geração chegou ao fim. Questo movimento di Dio che è stato così straordinario nella nostra vita è finito, Porque moveres são cíclicos. perché i muoversi di Dio sono ciclici. Então eles estão dizendo nós temos que ficar chorando e lamentando o mover que foi tão intenso e acabou. Quindi loro dicevano noi dobbiamo essere qua a piangere questo movimento di Dio che è stato così intenso e bello. Essa é a atitude de muitos crentes até hoje. E questa è l'attitudine di molti credenti oggi. Eles vivem da saudade dos moveres passados. Loro vivono della nostalgia dei movimenti di Dio passati. Eles apenas querem chorar aquilo que já foi bom, mas não é mais pra gente Vogliono hoje. piangere ciò che è stato buono ma che non è più per noi. Agora qual é a atitude de Eliseu? Allora qual è l'attitudine di Eliseo? Quando ele feriu o rio, Quando lui colpisce il ele grita, fiume, onde está o Deus de Elias? lui dice dove è il Dio di Elia? O que ele está dizendo com isso? Che cosa lui sta dicendo con questo? Elias foi embora. Elia è andato E via. daí? E allora? Deus não foi embora. Dio non è andato O via. Deus de Elias Il ficou. Dio di Elia è rimasto. O Elias de Deus pode ter ido embora, L'Elia di Dio è andato. mas o Deus de Elias ficou. Ma il Dio di Elia è Não rimasto. importa se o mover chegou ao E fim. non importa se questo tempo è O finito. Deus de todos os moveres está conosco para fazer coisas novas e maiores. Dio di tutti i tempi è qua con noi per fare cose nuove. É essa mentalidade que Deus está procurando na nossa Questa è la geração. mentalità che Dio sta cercando in questa Gente generazione. que apenas pare de chorar um mover que já acabou. Gente che smette di piangere ciò che è finito. E comece a acreditar que Deus tem algo maior para fazer nos nossos Comincia a dias. credere che Dio ha qualcosa di più grande da fare oggi. Gente que como Gideão está dizendo que é feito das maravilhas que nos contaram nossos Gente che come pais. Gedeone sta dicendo cos'è delle cose che ci hanno raccontato i nostri padri. A palavra de Deus nos relata algo no livro de Esdras. La parola di Dio ci racconta qualcosa nel libro di Esdra, No período do pós-exílio de Babilônia, nel periodo dopo l'esilio in onde Babilonia, eles ficaram 70 anos. dove sono rimasti 70 anni. Eles estão reconstruindo a nação. Loro stanno ricostruendo la E o nazione. templo que Nabucodonosor havia destruído E il tempio che Nabucodonosor aveva distrutto foi restaurado debaixo da liderança de è Esdras. stato restaurato sotto il governo di Esdra. Então chega o dia da inauguração e consagração do E templo. quindi arriva il giorno della inaugurazione e consacrazione del Se tempio. você estiver anotando, isso está em Esdras 3, de 10 a 13. Se stai prendendo nota, questa è in Esdra 3, De 10 a 13. dal 10 al E 13. a Bíblia diz E la Bibbia que dice grande grupo che un grande gruppo começou a fazer grande barulho. ha cominciato a fare un grande rumore. Esse grupo eram jovens. Questo gruppo erano E o giovani. barulho deles era de festa e E alegria. il loro rumore era di festa e allegria. Por quê? Perché? Porque pela primeira vez, Perché per la prima volta aquilo que eles só ouviam falar, ciò che loro hanno solo sentito dire, que eram só histórias saudosas dos che erano pais, soltanto storie nostalgiche dei loro sobre padri, o templo de Deus, sul Tempio di sobre o Dio, culto e a manifestação da presença de sul Deus. culto e la manifestazione della presenza di Dio. Pela primeira vez, Per la prima a volta. maioria deles nasceram no cativeiro, La maggior parte di loro sono Eles nati in nunca viram aquilo cattività. antes. Non hanno mai visto quello. mas pela primeira vez eles estão diante da possibilidade Ma per la prima volta sono davanti alla possibilità de viver aquilo que os seus pais contavam, di vivere ciò che i suoi padri de raccontavano, ver a história se di repetindo. vedere la storia che si ripete. Então eles estão cheios de euforia e de E alegria. quindi sono pieni di euforia e di allegria. Mas a Bíblia fala de outro grupo, Ma la Bibbia parla di un altro gruppo fazendo outro tipo de barulho. facendo un altro tipo di rumore. Quem é o outro grupo? Chi sono gli altri? São os velhos. Sono i vecchi. E qual barulho que eles estão fazendo? E che rumore facevano? A Bíblia diz era uma voz de choro. Era voce di pianto. E a Bíblia diz que a voz de choro era tão alta E la Bibbia dice che la voce del pianto era così que alta concorria com a voz do che júbilo. concorreva con la voce del giubilo. Agora pergunta por que é que os velhos estavam chorando? Allora domando, perché i vecchi piangevano? Porque consciente ou inconscientemente, Perché cosciente o inconsciamente eles estão olhando para a nova casa loro stanno guardando la nuova casa e eles estão pensando isso nunca vai ser tão bom como o templo de e Salomão stanno é. pensando questo non sarà mai bello come è stato il Essa
essa tempo di nova geração Salomone. nunca vai ter aquilo que a nossa Questa geração nuova teve. generazione non avrà mai quello che la mia ha avuto. Agora é para esse grupo Allora è per questo que gruppo Deus levanta o profeta Ageu che Dio innalza il profeta Ageo para dizer: ei, per dire: oh, a glória da última casa será maior do que la a gloria primeira. della seconda casa sarà più grande di quella della prima. O que é que Deus está dizendo para eles? Cosa Dio sta dicendo a loro? Para de chorar um mover que terminou. Smetti di piangere ciò che è finito. Eu tenho coisas maiores para fazer. Cose più grandi da fare. Para de viver da saudade do que ficou para trás. Smettere di vivere nella nostalgia di ciò che è Acredite rimasto. para aquilo que está chegando. Credi in quello che sta arrivando. E até hoje nós temos esses grupos dentro da E igreja. fino ad oggi abbiamo questi gruppi dentro la Gente chiesa. que só chora a saudade do que passou. Gente che piange soltanto la nostalgia di ciò che è passato. Então tem aquelas pessoas E quindi ci sono quelle que estão persone sempre reclamando. che reclamano A sempre. igreja não é mais a mesma. La chiesa non è più la stessa. Ah, no início era assim. Ah, prima era così. Todo mundo conhecia todo mundo. Tutti si conoscevano. Agora a coisa está grande, ninguém se conhece mais. Adesso perché è cresciuta non si conosce più. E você acha que o propósito da igreja era todo mundo conhecer todo mundo E tu ou todo pensi- mundo salvar todo mundo? E tu pensi che il proposito della chiesa era che tutti conoscessero tutti o che tutti salvassero tutti? Mas as pessoas estão presas a sentimentos do passado. Ma la gente scusa, no. Estão presas a sentimentos do passado. sono rimasti nei sentimenti del passato. Isso que nós tivemos um dia era tão bom Ciò che abbiamo avuto un giorno era così que é buono impossível vir qualquer coisa melhor. che è impossibile che venga qualcosa di meglio. Então é para você que Deus está dizendo: E quindi è per te che Dio sta dicendo: a glória da última casa la será gloria maior do que a dell'ultima primeira. casa sarà migliore della prima. Ele está dizendo: eu quero gente que sonhe com coisas Lui melhores. sta dicendo: voglio gente che sogna con cose Eu quero gente que migliori. acredite por manifestações Voglio maiores. gente che crede in manifestazioni più grandi Me ouça, e mi senta, mi porque eu não estou ascolti. aqui apenas tentando encorajar ou motivar você. Perché non sono qua solo per motivarti o O incoraggiarti. propósito dessa mensagem não é apenas mexer com o seu estado de ânimo Il emocional. proposito di questo messaggio non è soltanto smuovere il tuo senso, il tuo animo. Eu venho aqui hoje como um profeta de Io Deus vengo qua oggi come un profeta di Dio para dizer: a glória da última casa per será maior do que dirti a la gloria primeira. dell'ultima casa sarà migliore della prima. Deus tem promessas extraordinárias sobre essa casa. Dio ha promesse straordinarie su E Ele questa está casa. atrás de gente que lute para ver isso acontecer de forma E completa. lui sta cercando gente che lotti affinché questa cosa avvenga. Ele está procurando gente que não flecha o chão apenas 3 vezes. Lui sta cercando gente che non colpisce la terra solo 3 volte. Ele está atrás de gente que deseja muito mais. Lui sta dietro a gente che desidera molto di più. Então esse é o Eliseu. E quindi questo è Eliseo. Eliseu me ensina muito. Eliseo mi insegna tantissimo. Não apenas sobre desejar mais. Non soltanto sul desiderare di più, Não apenas sobre romper com a mediocridade. non soltanto col rompere con la mediocrità, Não só a respeito de ir além dos moveres passados. non soltanto di andare oltre gli avvenimenti passati, Mas de que para que isso aconteça, ma di che perché questo avvenga a gente tem que ter uma atitude noi dobbiamo avere un'attitudine de desprendimento do que já passou. di non essere attaccati a ciò che è passato. Não importa o quão bom aquilo tenha Non sido. importa quanto è stato bello. Você acha que Eliseu não respeitava Elias? Tu pensi che Eliseo non rispettava Elia? Ele se tornou seu discípulo, Lui è diventato il suo seu discepolo, servidor, il suo servitore, mas ele entende ma lui comprende que chegou a hora che è arrivato il de momento se mover para o próximo nível. che doveva andare a un livello più alto. Não adianta mais chorar a ausência de Elias, Non serve più piangere la sua assenza, até porque aquilo não era uma fatalidade. anche perché non era una fatalità. Era a escolha do próprio Elias de ir embora antes da hora. Era una scelta proprio di Elia di andare via prima del Então tempo. ele administra isso E quindi lui amministra questo e diz: foi bom enquanto durou, e dice: è stato bello mentre è durato, mas o melhor está por vir. ma il meglio deve venire ancora. E quem quer entrar no melhor E chi vuole entrare in questo meglio precisa se desprender do bom. deve distaccarsi del buono. Às vezes a gente acha que ir para o melhor é só deixar o ruim. Molte volte noi pensiamo che per andare verso il meglio basta lasciare il peggio. Não, não. Às vezes você vai ter que deixar o que é bom A volte dovrai lasciare ciò che è buono para poder entrar em algo melhor ou maior. per entrare in qualcosa migliore o più grande. Então, o último exemplo que eu gostaria de dar E quindi l'ultimo esempio che vorrei está dare em 2 Reis, capítulo 4. è in Seconda Re capitolo 4. Uma viúva dos filhos dos profetas, Una vedova dei figli dei ela profeti vem até Eliseu. venne fino a Ela Eliseo diz: olha, teu servo morreu. e dice: guarda, il tuo servitore è morto, Não deixou seguro de vida, non ha lasciato un'assicurazione, não deixou dinheiro guardado, non mi ha lasciato soldi in banca, não teve nenhum tipo de previdência non c'è stata la previdenza e ainda deixou uma dívida. e ha lasciato pure i debiti. Então ela diz: os credores estão aí à porta e querem levar meus filhos como E escravos. lei dice: coloro che chiedono i soldi sono lì alla porta e vogliono portare i miei figli come schiavi. Pergunta: Domanda: o que essa mulher está procurando?
Che cosa sta cercando questa donna? Ela não está atrás de consultoria financeira. Lei non è dietro una consultoria finanziaria. Ela está atrás de um milagre de Deus. Lei sta cercando un miracolo di Dio. Ela está se abrindo à possibilidade do sobrenatural. Lei si sta aprendo alla possibilità del sovrannaturale. E Eliseu que é desses que fica empolgado quando vê uma possibilidade do sobrenatural Eliseo è entrar uno em di cena. quelli che si prende d'animo quando vede la possibilità di un sovrannaturale. Ele não fica lamentando a situação, Lui non si lamenta, porque os pessimistas olham para o problema e desanimam. perché i pessimisti guardano i problemi e perdono l'animo. Aqui eles são cheios de fé, Qui loro sono pieni di fede, sempre vendo nos problemas uma oportunidade para Deus manifestar a sua che glória. vedono sempre nei problemi una possibilità affinché Dio possa manifestare la sua Eu gloria. imagino Eliseu até empolgado. E immagina Eliseo che arriva carico E ele olha para ela e diz: me diz o que é que você tem em e casa. guarda lei e dice: dimmi cosa hai in casa. Ele estava tentando achar apenas o começo Lui stava cercando di trovare solo daquilo un que Deus pode fazer. filo conduttore per ciò che Dio voleva Porque fare. normalmente Deus vai agir a partir daquilo que Ele já nos deu. Perché probabilmente Dio comincerà a usare ciò che Lui ci ha già dato. Então ele pergunta para ela: o que é que você tem em Quindi casa? Lui chiede a lei: cosa hai in casa? E ela age como muito crente hoje em E dia. lei agisce come tanti credenti oggi. Ah, tua serva não tem nada, não sei um pouco de azeite. Tua serva non c'è niente, solo un po' A d'olio. maioria das pessoas desmerece aquilo que tem. La maggior parte delle persone si disfano delle cose che hanno. Não vê naquilo potencial de multiplicação. Non vedono in quello un potenziale per Não moltiplicare. acredita que Deus pode usar aquilo para tornar algo muito maior e Non grandioso. credono che Dio possa usarsi di quello per fare qualcosa di molto più grande. E essa mentalidade, E questa mentalità ela sempre resiste. sempre resiste. Quando nós estamos falando que a igreja vai crescer e multiplicar. Quando noi stiamo dicendo che la Chiesa crescerà e si Quando nós estamos falando moltiplicherà. que vai ter milagres maiores. Quando noi stiamo dicendo che ci saranno Porque gente que miracoli. pensa pequeno. Perché gente che pensa piccolo. Eliseu olha para ela e diz: Eliseo guarda lei e é dice: suficiente. va bene, Nós vamos começar disso. inizieremo da lì. Deus só precisa de um pouquinho Dio ha bisogno solo di un para pochino poder aumentar e per multiplicar. aumentare e moltiplicare. Então não reclama do que você Quindi tem. non reclamare di ciò che Vamos hai. usar o que você tem. Useremo ciò che hai. Mas faça o seguinte: Ma fai così. vai e pede para as suas amigas e vizinhas Vai e cerca tra le amiche e le vicine vasilhas vazias, vasi vuoti, não poucas. non pochi. Ele está dizendo o seguinte: você vai emprestar, Lui sta dicendo così: prenderà in prestito não uma vasilha que já tem metade dela de azeite, non un vaso che ha già metà olio ou que tenha mais ou menos do que o isso. che abbia più o meno di questo. Pega a vasilha vazia, Prendi i vasi vuoti, porque quanto mais espaço tiver no perché recipiente, quanto più spazio ci sarà dentro al maior a recipiente, multiplicação. più grande sarà la Não pegue moltiplicazione. poucas vasilhas, Non prendere pochi porque vasi, quanto mais vasilhas perché tiverem, più vasi avrai, maior será a più multiplicação. sarà la A moltiplicazione. Bíblia diz que quando chegou na última La vasilha, Bibbia dice che quando arrivano nell'ultimo o vaso, azeite parou. l'olio si ferma. Quem determinava a quantidade de multiplicação de azeite Chi determinava la quantità di moltiplicazione dell'olio não era Deus, non era Dio, era a mulher. era la donna. Assim como o rei, Così come il re, quando deu aquelas flechadas quando ha tirato quelle e parou na frecce, terceira, e si è fermato nella dizendo terza, 3 tá bom. dicendo 3 va Se aquela bene. mulher pegasse só 2 ou 3 vasilhas, Se quella donna prendesse solo 2 o 3 ela vasi, estaria dizendo para Deus: 2 ou 3 tá bom. stava dicendo a Dio 2 o 3 va bene. Então Deus ia dizer: então fica com aquilo que a sua fé Eu acredita. immagino che Dio risponda: allora ottieni quello che la tua Mas fede Eliseu está dice. ensinando essa mulher: pense grande, Ma Eliseo sta insegnando a questa donna: pensa in grande, vasilhas vazias, vasi vuoti, o maior número possível. più quanto ne puoi. E a mulher agora começa a mudar a mentalidade. E la donna comincia a cambiare mentalità. O que eu tenho pode ser pouco, mas misturado com o poder de Deus vai virar algo grande. Ciò che ho può essere poco, ma mischiato alla potenza di E Dio eu não vou diventerà limitar o que grande. Deus pode fazer. E io non limiterò ciò che Dio Então vuole ela começa a fare. correr atrás das vasilhas. Allora lei comincia a correre dietro a questi A vasi. Bíblia diz que ela fecha a porta sobre si e os seus filhos. La Bibbia dice che lei chiude la porta dietro E di isso sé e é i uma suoi figli. orientação do profeta. E questa è un'orientazione del Eu acredito profeta. que isso também é simbólico. E credo che anche questo è simbolico. Nós precisamos que a nova geração reaprenda o lugar da oração em Deus. Noi dobbiamo imparare che questa generazione ha bisogno di tornare al luogo della preghiera con Dio. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto. Gesù dice: entra nella tua camera, chiude la porta e parla col Padre in segreto. Eu amo as conferências e ambientes proféticos. Io amo le conferenze e gli ambienti Eu amo o profetici. lugar do mover do Espírito Io Santo. amo il luogo del movimento dello Spirito Mas os Santo. maiores milagres de Deus na minha Ma i vida, più grandi miracoli di Dio nella mia eles não foram vita gerados nesse ambiente público. non sono stati generati in un ambiente Eles foram pubblico, gerados no meu momento a sós com Deus de sono oração. stati generati nei miei momenti E da esse solo con continua sendo um Dio. ambiente que produz E milagres. questo è un ambiente che produce miracoli. Não é errado a mulher pedir ajuda para Eliseu, Non è sbagliato che la donna abbia chiesto aiuto a Eliseo, mas é errado ela achar que só Eliseu resolve o problema dela. ma è sbagliato che lei pensi che solo Eliseo risolverà il suo problema. Eliseu diz: fecha a porta lá no secreto. Eliseo dice: chiude la porta in É lá que segreto. vocês vão resolver o negócio com È Deus. lì che risolverete il problema con Dio. E ela faz isso. E lei fa questo. Então, E allora ela pega a vasilha dela com um pouco de azeite. lei prende il suo vasetto con un po' di olio, Então ela vai lei va
E ela começa a derrubar sobre a primeira e vasilha. lei comincia a versare sul primo vaso. E a instrução de Eliseu foi muito específica. E l'istruzione di Eliseo è stata molto specifica. Ele diz: você vai colocar todas as vasilhas na sua frente. Lui ha detto, tu metterai tutti i vasi davanti a Todas elas te. estarão lá. Tutti i vasi saranno lì. Mas daí você vai pegar a sua, Ma allora prenderai il tuo, com o seu pouco de azeite. col tuo poco di olio, E aí você começa a derramar na e primeira. inizierai a versare sulla E prima. você vai derramando. E tu verserai, Derramando. E verserai. quando a primeira estiver E cheia, quando la prima si riempirà, para de derramar. smetti di versare, Pega a vasilha cheia prendi il vaso e coloca para trás. e lo metti da parte. O que ele está dizendo? Cosa sta dicendo? Durante muito tempo eu questionei isso. Durante molto tempo ho questionato Eu questo dizia para Deus: e dicevo a Dio, Deus, será que Eliseu achou que essa mulher tinha um problema mental? Dio, secondo te Eliseo ha pensato che questa donna aveva un problema Que mentale, ela tinha um retardo no che entendimento aveva un dela? ritardo nell'intendimento, Que se ele não explicasse che se lui non spiegasse que quando a vasilha estava cheia era hora de parar de che derramar, quando il vaso era pieno era ora di smettere di que ela ia versare, ficar o dia inteiro derramando e che o lei óleo sarebbe espalhando lì pelo chão da casa. tutto il giorno a versare e l'olio che colava verso la casa. Eu dizia para Deus: desnecessário esse tipo de E orientação. diceva, non è necessario questo tipo di orientazione, Mas o Espírito Santo falou ma comigo: lo Spirito Santo mi ha detto, a menos que ela não seja uma orientação meramente natural. a meno che non sia stato un orientamento non naturale. Naquele momento, Deus abriu os meus olhos In quel momento Dio mi ha aperto gli occhi e eu entendi e io ho compreso que o que Deus faria na vida dessa mulher che ciò che Dio avrebbe fatto nella vita di questa não donna era um grande milagre, non era un grande miracolo, era uma sucessão de era vários una milagres. successione di vari miracoli. Cada vasilha seria um novo Ogni milagre. vaso era un nuovo miracolo, Cada uma delas era um novo ognuno di milagre. loro era un nuovo miracolo. Então o que Eliseu está ensinando a essa mulher? Quindi ciò che Eliseo sta insegnando a questa donna, Quando Deus tiver feito o primeiro milagre, quando Dio avrà fatto il primo em miracolo, vez de você ficar olhando só para o que já anziché fez, guardare solo quello che Dio ha già fatto, tira da frente dos seus olhos e togli põe para davanti ai trás. tuoi occhi e mettila E dietro olha para aquilo que Deus ainda quer e fazer guarda na sua verso vida. quello che Dio vuole fare ancora. Essa transição que é a chave. E questa è la transizione che è la chiave, Porque muito crente pararia na primeira vasilha. perché molti credenti si fermavano sul primo vaso. Imagina ele fazendo festa e celebrando a primeira vasilha Immagino cheia. che avrebbe fatto festa e celebrando il vaso Meu Deus, pieno. o azeite está multiplicando mesmo. Dio, l'olio sta moltiplicando veramente. Imagina ele abraçando aquela vasilha. Immagino lui che abbracciava il vaso E ele fazendo festa, o azeite do milagre, o e azeite faceva do festa, è milagre. l'olio del miracolo, l'olio del Imagina os miracolo. vizinhos chegando, o que é que foi? Immagina i vicini che arrivavano, cosa è Deus successo? multiplicou o azeite. Dio ha moltiplicato l'olio. Imagina dizendo, deixa a gente ver. E loro che dicevano, facci vedere. No, Não toca nisso. non toccare. Eu duvido que ele ia vender o azeite para pagar a dívida. Io ne dubito che avrebbe venduto Como o quell'olio per profeta pagare il orientou que debito. fosse feito. Come il profeta ha dato orientazione. Porque consciente ou inconscientemente, Perché cosciente o inconsciamente, essa pessoa estaria dizendo: questa persona stava dicendo, nunca mais vai acontecer outra coisa dessa. mai più succede una roba così. E quem age assim, E chi agisce così interrompe a multiplicação do azeite. interrompe la moltiplicazione Então dell'olio. Eliseu está dizendo: foi bom, Eliseo sta dicendo, è stato bello, mas põe para trás. ma ora prendi e mettilo dietro. E foca no que Deus tem para E fazer. mette l'occhio in quello O che Dio melhor vuole ainda está fare. por vir. Il meglio deve venire E quando ancora. ele encher a segunda vasilha, Quando ha riempito la seconda, tira e põe para trás e vai para a metti dietro e terceira. va verso la E terza. quando encher a terceira, põe E para trás e metti vai para a dietro e va verso la próxima. quarta. E põe para trás e E vai para a metti- próxima. vai alla prossima. Enquanto houver vasilhas, Finché ci saranno i não vasi. olhe para aquilo que já aconteceu. Non guardare ciò che è già Olhe para successo. aquilo que Deus ainda quer Guarda verso fazer. quello che Dio vuole fare ancora. Quem está entendendo, diga amém. Chi sta capendo questo dice un amen, per Vamos favore. ficar em pé para parecer que está acabando. Tanto per sembrare che sta finendo. Por favor. Per favore. E Josué no capítulo 13 E Giosuè nel capitolo 13, e no versículo 1, e nel versetto 1, nós vemos Deus falando algo para esse grande líder. noi vediamo Dio dicendo qualcosa a questo grande leader. Eu acho que você pode ler. Giosuè era vecchio, ben avanti negli anni. Il Signore gli disse, tu sei vecchio, ben avanti negli anni, e rimane ancora una grandissima parte del paese da conquistare. O homem já está idoso. L'uomo è già vecchio, Na minha cabeça, com direito a uma aposentadoria e tranquilidade. nella mia testa avrebbe diritto già a una pensione e un po' di tranquillità. Não é alguém que realizou pouca coisa. Non è qualcuno che ha realizzato poche cose. Ele foi um conquistador. Lui è stato un O conquistatore. livro de Josué é um livro de conquistas. Il libro di Giosuè è un libro di conquiste. 31 reis 31 re, vencidos de forma sobrenatural. vinti in maniera sovrannaturale, Uma diferente da outra. una diversa dall'altra. Porque Deus não faz sempre só a mesma coisa. Perché Dio non fa sempre la stessa cosa. Esse homem já conquistou
conquistou a maior parte da terra prometida. Quest'uomo aveva già conquistato la più grande parte E della terra agora promessa. ele está velho, com uma idade avançada. Adesso è vecchio, già avanti negli anni. A minha expectativa La mia aspettativa era que Deus olhasse pro velhinho era che Dio lo guardasse e aplaudisse ele. e facesse un applauso. E dissesse, você é o cara. Oh Giosuè, sei un O grande. que você conquistou, ninguém antes de você Ciò che hai conquistou. conquistato nessuno prima di te l'ha Você é fatto. alguém que está escrevendo história. Tu stai scrivendo la storia. Você está de parabéns. Auguri, complimenti. Mas não é o que Deus faz. Ma non è ciò che Dio fa. Deus olha para ele Dio lo guarda. e diz, ei, Oh, ainda há muita terra para c'è conquistar. molto da fare ancora. Sabe o que Deus está dizendo? Sa cosa Dio sta dicendo? Quem foi que te disse que era hora de parar? Ma chi ti ha detto che è l'ora di fermarti? Quem foi que te disse que era hora de celebrar uma vitória, uma conquista Chi ti ha detto parcial? che era il momento di celebrare una vittoria parziale? Se você ainda não viveu tudo que eu tenho, Se tu non hai vissuto ancora tutto ciò che ho, por que vocês colocaram as armas de lado? perché avete messo da parte le Por armi? que vocês não estão desejando ver o cumprimento da promessa completa? Perché non state desiderando ancora vedere il compimento completo della promessa? Enquanto eu olhava para esse texto, E mentre guardavo questo testo, achando que Deus era exigente, estava botando muita pressão no homem, pensando che Dio era esigente e metteva troppa pressione su que Deus não quell'uomo estava sendo compreensivo com e ele, che Dio non comprendeva bene lui, enquanto eu olhava dessa forma, mentre guardavo in questa eu maniera, não conseguia entender a mente de Deus io non riuscivo a comprendere la mente di e Dio nem a mentalidade que Ele quer que a gente e tenha. né la mentalità che lui vuole che noi abbiamo. Se as promessas dele são maiores Se le promesse di lui sono più do grandi que aquilo que nós já di conquistamos, ciò che noi abbiamo già fatto, nós não temos o direito de parar non antes abbiamo il diritto di de fermarci viver a plenitude do que Ele tem. prima di vedere la pienezza di ciò che lui É ha. como se Ele estivesse falando para È Josué: come se lui stesse dicendo a Giosuè: eu te aplaudiria agora io ti farei anche un se applauso eu tivesse adesso prometido algo menor, se ti avessi promesso qualcosa di più piccolo, mas se eu prometi algo maior, ma se ti ho promesso qualcosa di più por grande, que é que vocês não estão correndo atrás disso? perché non state ancora correndo dietro a questo? E eu vim aqui hoje E sono venuto qua oggi para tentar mexer com você, per cercare di scuoterti, para tentar gerar em você essa insatisfação, esse inconformismo. per generare in te questa insoddisfazione, questo anticonformismo. Algumas pessoas chegam, pastor, graças a Deus. Perché alcune persone arrivano da me e dicono: pastore, grazie a 2 dos Dio, meus familiares se converteram. 2 dei miei familiari si sono convertiti. Eu olho para eles e digo, graças a Deus. Io lo guardo e dico: grazie a Dio, Mas tem mais familiar para se ma converter. ci sono altri da convertirsi Então ancora. não é hora de parar. Quindi non è ora di fermarsi, Não é hora de estar non è satisfeito. ora di essere Nós soddisfatti. somos gratos a Noi Deus, siamo grati a Dio, mas não estamos satisfeitos. ma non siamo soddisfatti. Porque a mentalidade do cristão Finché la mentalità del sobre os cristiano não cristãos da sua sui família non cristiani della propria famiglia deve ser sempre de expectativa. deve essere sempre di aspettativa. Pedro escreve, o Pietro apóstolo scrive Pedro, e ele diz, se você, mulher, e lui dice: se tu donna tem um marido que ainda não obedece à ha un palavra, marito che ancora non ubbidisce alla e parola, eu gosto dessa palavra ainda, io amo questa parola ele está ancora. dizendo, ainda não converteu, Sto dicendo ancora non è mas fica convertito, acreditando. ma continua a credere. Não é que não vai acontecer, Non è che non succederà, ainda não aconteceu. ancora non è Ele successo. ainda não obedece à Lui palavra. ancora non obbedisce alla parola. Nós temos que mudar nossa forma de falar e de crer. Noi dobbiamo cambiare la nostra maniera di E sempre parlare ter e di vedere expectativa de coisas e maiores. di avere aspettative di cose più grandi. Então deixa eu te dizer algo. Allora fammi dirti una cosa. Não importa se Deus tem abençoado você até aqui. Non importa che Dio ti abbia benedetto fin qui. Se você prosperou em qualquer área da sua Se tu vida. hai prosperato in qualsiasi area della tua vita, Se a promessa dele é para algo maior, se la sua promessa è per qualcosa di più grande, não se satisfaça com o lugar onde você non está. essere soddisfatto di dove sei adesso. Deseje ir além. Desideri andare oltre. Quando a Bíblia fala de contentamento, Quando la Bibbia parla di accontentarsi, ela limita isso lei limita a questo coisas materiais a cose materiali ou a uma definição o a una do definizione meu lugar no corpo de Cristo e no del ministério. mio posto nel corpo di Cristo e nel ministero. Então, eu não estou falando Quindi non sto dicendo de você ir além daquilo que Deus disse que você deveria che fazer, tu vada oltre ciò che Dio ti abbia detto di fare, mas dentro daquilo que ele delimitou, ma dentro ciò che Lui ha você detto, pode viver isso da forma mais intensa possível. tu devi vivere questo nella maniera più intensa Nós possibile. podemos viver a plenitude do que Deus Noi tem. possiamo vivere la pienezza di ciò che Dio Eu me vuole. recuso a viver das saudades dos avivamentos E io passados. mi rifiuto di vivere della nostalgia dei risvegli passati. Eu vou lutar com tudo que eu posso para ver minha geração experimentando novamente Io o lotterò con sobrenatural. tutto ciò che posso per vedere la mia generazione provando il sovrannaturale. Desde a minha adolescência existe grito dentro de mim. Dalla mia adolescenza c'è un grido dentro di me. Ele faz coro com o grito de Gideão, E questo fa coro con il grido di que é Gedeone. feito das maravilhas que nos contaram nossos Cosa è pais. stato delle meraviglie che ci hanno raccontato i nostri Eu me padri. recuso a viver sem as manifestações do Io mi sobrenatural de rifiuto Deus. di vivere senza la manifestazione del Eu sovrannaturale. quero ver a glória de Io Deus. voglio vedere la gloria di Eu Dio. quero ver uma igreja que avança em Io conquista. voglio vedere una chiesa che avanza e conquista. Então não importa se a sua célula multiplicou. E quindi non importa che la tua cella si sia Você il tuo life si precisa sia pensar no que ainda pode moltiplicato. vir.
Devi pensare in ciò che deve venire ancora. Não importa se o seu discípulo já cresceu. Non importa se il tuo discepolo è cresciuto. Você pode pensar em quanto ele pode crescer. Tu puoi pensare ancora in quanto lui può crescere. Não importa se a igreja cresceu e Non multiplicou. importa che la Chiesa sia cresciuta Nós e temos que pensar moltiplicata. onde é que podemos chegar. Noi dobbiamo pensare dove riusciamo ancora ad Se nós arrivare. mudarmos a nossa atitude Se noi cambiamo la nostra e nos attitudine conectarmos com Deus da forma correta, e ci connettiamo con Dio nella maniera giusta, nós vamos ver coisas noi extraordinárias. vedremo cose straordinarie. A igreja brasileira tem vivido uma mudança de pensamento nas últimas La Chiesa gerações. brasiliana sta vivendo un cambiamento di pensiero negli ultimi anni. Nós paramos de acreditar que a gente tinha que ser minoria. Noi abbiamo smesso di credere che noi eravamo minoranza. Nós paramos de acreditar que a gente não teria força econômica, Abbiamo smesso di credere che non avremo forza que a finanziaria, gente não teria voz na che nação. non avremo avuto voce nella E nós nazione. começamos a lutar por algo cada vez E maior. abbiamo iniziato a lottare per qualcosa ancora più grande. E as últimas gerações conseguiram ir muito além. E le ultime generazioni sono riuscite ad andare molto oltre. Mas agora alguns de nós, Ma ora alcuni di noi, lá no Brasil, là in Brasile, estão repetindo o comportamento de gerações anteriores. stanno ripetendo il comportamento di generazioni Porque anteriori. eles estão olhando porque a igreja alcançou hoje. Perché stanno guardando ciò che la Chiesa ha raggiunto oggi. E eles começam a agir como quem diz, já tá bom. E loro cominciano ad agire come chi dice, ok, No, va no, bene. no, non tá no, bom. non va bene. Porque o que Deus falou é maior do que aquilo que Ciò nós já che Dio ha temos. detto è più grande di ciò che abbiamo Então nós oggi. vamos lutar por algo mais. Noi dobbiamo lottare per qualcosa di più. Sabe, não é um Deus exigente, Sai, non è un Dio esigente pressionando você para a conquista. che ti mette pressione a É conquistare. um Deus que quer tanto a sua conquista, È un Dio che vuole così tanto la tua conquista, quer tanto a sua realização nesse lugar que você pode che chegar, vuole tanto la tua realizzazione in questo luogo dove puoi que arrivare, Ele diz, eu não vou deixar você parar antes. che Lui dice io non ti lascerò fermarti. Da minha parte eu vou fazer tudo que eu posso Da parte mia farò tutto para ciò che despertar posso você a desejar per mais. svegliarti e farti desiderare di più. São esses insatisfeitos e inconformados Sono questi insoddisfatti e que anticonformisti escrevem história. che scrivono la E storia. nesse exato momento, E in questo esatto momento os olhos do Senhor ainda passam sobre a gli terra, occhi del Signore ancora camminano sulla terra, procurando onde estão aqueles cercando dove sono quelli cujo coração será totalmente meu, che il cuore è completamente mio, que vão acreditar para tudo que eu tenho falado e prometido, crederanno in tutto ciò che ho detto, que vão lutar para ver a minha glória na che terra. lotteranno per vedere la mia gloria sulla terra. Lembre, não se trata apenas da nossa vida Non pessoal. si tratta soltanto della nostra vita Eu não quero personale. apenas o melhor de Deus para minha casa e para minha Io non família. voglio soltanto il meglio di Dio per la mia casa e la mia Eu famiglia. quero que a gente transborde isso para uma geração inteira. Non voglio io voglio che trabocchiamo questo a tutta una Porque se eu generazione. me conformo com pouco, Perché se mi conformo con eu não estou poco, limitando apenas a minha io non sto família. limitando soltanto me e la mia Eu casa, estou limitando uma geração. sto limitando una generazione. Mas se nós tivermos, Ma se nós tivermos uma geração de inconformados se noi avremo una generazione di anticonformisti que começa a entrar em acordo dizendo nós vamos até o fim, che comincia a essere d'accordo e dice andiamo fino alla fine, nós vamos escrever história. noi scriveremo la storia. E Deus está olhando para E vocês Dio ti sta guardando e dizendo eu preciso encontrar em vocês esse tipo de e atitude. dicendo ho bisogno di trovare in voi questo tipo di E eu attitudine. gostaria que nós orássemos agora E vorrei che pregassimo para que o adesso Espírito Santo pudesse fazer algo dentro de affinché nós. lo Spirito Santo cominci a fare qualcosa dentro É di só noi. o Espírito e a palavra que podem mudar a nossa forma È de solo lo pensar. Spirito e la parola che può cambiare il nostro modo di Isso é pensare. mais do que uma decisão humana e natural. Più di una decisione umana e naturale, Embora começa com a nossa decisão, anche se inizia con la nostra decisione. nós precisamos do toque de Deus. Noi abbiamo bisogno del tocco E di eu Dio. gostaria que você orasse a Deus, E io vorrei che tu pregassi a Dio, mas que você colocasse paixão nessa oração, che tu mettessi passione in questa como se preghiera. todo o nosso futuro e o nosso destino dependesse da Come forma se como nós tutto vamos il orar nostro agora. futuro e il nostro destino dipendesse da questa preghiera. Dizendo, Senhor, eu quero pensar diferente. Dicendo, Signore, voglio pensare Eu quero agir diversamente. diferente. Voglio agire diversamente. Eu não quero flechar o chão só 3 Non vezes. voglio dare solo 3 tiri di freccia Eu não per quero pôr terra. poucas vasilhas na sua Io frente. non voglio mettere pochi vasi E davanti se a eu te. fiz isso até agora, E se ho fatto questo fino eu me adesso, arrependo. io mi pento. E eu quero mudar daqui para E frente. voglio cambiare d'ora in poi. Então fala com Deus agora. Allora parla con Dio. Fala com Deus Parla agora. con Dio. Enquanto você faz a sua E oração, mentre fai la tua preghiera, eu quero orar por você. io voglio pregare per Mas eu te. não quero nem que você ouça a minha Ma non oração. voglio che tu neanche senta la mia preghiera. Daqui a pouco os músicos vão cantar. Fra poco loro canteranno. E a princípio eu não quero que você cante ainda com eles. E in principio non voglio che tu canti con Eu quero loro. que você ore. Voglio che tu preghi. Porque Deus pode liberar algo dentro de você Perché hoje. Dio può liberare qualcosa grande dentro Uma di te oggi. transformação espiritual pode acontecer Una dentro de você. trasformazione spirituale può succedere E dentro essa di te. palavra pode entrar dentro de você como nunca E antes. questa parola può entrare dentro te come mai prima. Então fale com Deus. Quindi parla con Dio. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Signore, io prego per i miei fratelli e sorelle, Por cada um que está aqui.
per ognuno che è qui, por aqueles que nos acompanham à distância pela transmissão, per quelli che ci seguono in distanza verso la por TV, aqueles que terão contato com essa palavra gravada. perché loro possano avere per quelli che hanno un contatto con questa parola Eu registrata. oro por uma mudança de mente e Io pensamento. prego per un cambiamento di mente e pensiero. Espírito Santo de Deus, Spirito Santo di você Dio, que é chamado nas Escrituras tu che sei chiamato nelle de um scritture espírito da fé, di uno spirito di fede, gera fé no coração dos teus genera irmãos. fede nel cuore dei nostri Vivifica a tua fratelli, palavra. vivifica la tua Que parola, possamos ter uma nova atitude, possiamo avere una nuova uma attitudine, nova mentalidade una nuova mentalità e lutar pelo melhor de Deus. e lottare per il meglio di Dio, Que nenhum de nós se conforme com nada menor che nessuno di noi si accetti niente di più do piccolo que aquilo que o Senhor prometeu. di ciò che tu hai promesso. Nós queremos a plenitude do Noi teu vogliamo la propósito. pienezza del tuo Nós proposito. queremos o cumprimento integral da tua promessa. Noi vogliamo un adempimento integrale della tua Que venha um promessa. novo tempo. Che venga un nuovo tempo. Que venham dias de rompimento. Che vengano giorni di rottura. Que venham dias de Che glória. vengano giorni di Que a gloria. glória da última Che la casa gloria dell'ultima se casa torne maior do que a diventa primeira. più grande di quella della Em prima. nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Para a glória de E Deus. per la gloria di Dio. Em nome de Jesus. Que os céus se abram. Che i cieli si aprano. Que um novo tempo venha Che un nuovo tempo venga sobre essa nação, su questa nazione, sobre este continente. su questo continente. Um novo tempo venha Un nuovo tempo venga sobre esta casa, su questa casa, sobre este ministério. su questo ministero. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Tu sei re, tu sei re, per sempre regna in me. Tu sei re, tu sei re, per sempre regna in me. Se tu sei re, tu sei re, per sempre regna in me. Se tu sei re, tu sei re, per sempre regna in me.
sei e sempre regna in me. Tu sei re, tu sei re e sempre regna in me. Sempre regna in me. Compi la tua volontà in noi, Signore. Rompi ogni mura di incredulità. Spirito Santo, bruci in noi la tua volontà, Signore, che ogni mura di incredulità crolli davanti alla tua presenza. Libera i cuori che dormono, si sveglino i cuori alla tua presenza, perché c'è molto di più, Signore, perché c'è molto di più, Signore. Io so che c'è molto di più, Signore, perché c'è molto di più, Signore. Tu sei re, tu sei re e sempre regna in me. Muitas décadas atrás, Molte decadi fa, molti decenni fa, grupo numa excursão un gruppo in escursione com americanos, norte-americanos, di americani estava visitando a Inglaterra stava visitando l'Inghilterra e foram conhecer em Londres e sono andati a Londra, o lugar onde Wesley orava e buscava Deus. il luogo dove John Wesley pregava e cercava Dio. Eles passaram por lá Sono passati là e na hora de ir embora e quando dovevano andare via perceberam que faltava um garoto do grupo. hanno compreso che mancava un ragazzino E o líder daquela caravana e il leader di quello gruppo voltou para procurá-lo. è tornato a cercarlo Encontrou ele ajoelhado e ha trovato questo ragazzo inginocchiato no mesmo lugar onde o homem de Deus orava nello stesso luogo dove John Wesley pregava e chorando. e piangeva Ele dizia: faz de novo, e Senhor. diceva: fai di nuovo Dio, Faz de novo, fai Senhor. di nuovo Dio, Faz de novo, Senhor. fai di nuovo Dio. E aquele homem disse: Billy, vamos embora. E quell'uomo ha detto: Billy, andiamo. Esse Billy Questo Billy era nada mais, nada menos era do que Billy nient'altro Graham, che Billy Graham, o maior evangelista que nossa il più geração grande conheceu. evangelista che la nostra generazione ha visto. Eu comecei a perceber Ho cominciato a percepire que homens e mulheres que Deus usa, che uomini e donne che Dio usa, eles não têm muita coisa em comum. loro non hanno tanto in comune, São estilos diferentes, sono stili diversi, procedências, origem, formação, procedono da luoghi diversi, modi diversi, mas uma coisa que todos têm em comum: ma una cosa che tutti loro hanno in comune: eram inconformados. erano anticonformisti. Era gente que dizia: nós queremos ver de novo. E quelli che dicevano: vogliamo vederlo di nuovo. Deus tem me dado o privilégio de transitar Dio mi ha dato il privilegio di camminare entre os maiores líderes do Brasil. tra i più grandi leader del Brasile. Todos eles Tutti loro eram inconformados. non si conformavano. Era gente que dizia: nós não vamos parar com algo menor. Era gente che diceva: non ci fermeremo con cose più Quando piccole. Deus tem algo maior, Quando Dio ha qualcosa di più grande, mudar a nossa mentalidade il cambiare la nostra mentalità vai abençoar apenas a gente. non benedirà soltanto noi, Pode marcar uma geração inteira. ma segnerà tutta una generazione. Agora você imagina um exército de nós Allora tu immagini un esercito di noi, pensando e acreditando dessa forma. pensando e credendo in questa maniera. Deus fará coisas grandes. Dio farà cose grandi. Você ainda não tem noção Tu non hai ancora idea do que Deus fará através de vocês na Itália di ciò che Dio farà attraverso di voi in e Italia para além dela. e oltre. E eu não falo isso como se eu soubesse.
E io non dico questo come se io lo sapessi. Nenhum de nós ainda tem noção. Nessuno di noi ha ancora idea. Alguns com uma percepção profética. Alcuni con una percezione Eles estão enxergando profetica sempre um pouco mais. stanno vedendo sempre un po' di più. Mas nenhum de nós ainda viu tudo o que vai Ma acontecer. nessuno di noi ha visto ancora tutto ciò che succederà. Eu me lembro de uma coisa. Io mi ricordo una Em cosa. 1995, In a 1995 pastora Rosellen nos visitou lá no Brasil. il pastore Rosny ci ha visitato in E Brasile ela foi aonde eu era pastor. e lei è andata dove ero pastore io. E ela disse: eu estou aqui com quase toda a minha igreja. E lei ha detto io sono qua con quasi tutta la mia chiesa. Porque ela disse: nesse momento nós somos 4 pessoas. Perché lei diceva in questo momento siamo in 4 E persone. ela falou: estamos aqui em 3, eu e mais 2. Qua in 3, io e più 2. 75% da minha igreja está aqui. 75% della mia chiesa è qui. Mas ela olhou para mim e me fez uma promessa. Ma lei mi ha guardato e mi ha fatto una Ela promessa. falou: mas eu te prometo algo. Ma io ti prometto qualcosa. Nós vamos crescer. Noi cresceremo. Ela diz: um dia nós vamos levar você para E lei ha pregar na detto, e un Itália. giorno potremo portarci in Italia. E desde Portarti in 2003 ela Italia. está cumprindo essa E promessa. dal 2003 lei compie questa Para promessa. gente que não está aqui todo dia, Per noi che non siamo qua tutti i cada giorni, vez que a gente volta, ogni volta che é torniamo, que nem ver filho dos outros. è come vedere i figli degli A altri. gente diz: como cresceu? Noi lo guardiamo e diciamo, come è cresciuto? Agora, os pais estão ali todo dia, Allora, i genitori sono lì tutti i eles giorni não percebem. e loro non percepiscono Todo dia um pouquinho. che tutti i giorni cresce un Então pochino. eles não têm a surpresa que a gente E loro tem. non hanno questa sorpresa che abbiamo Porque de noi. alguma forma eles estão acostumados que aquilo está Perché acontecendo. loro sono abituati a ciò che sta Então succedendo. deixa eu te falar como quem é de fora. E quindi da uno che è da fuori, fammi dire una É cosa. muito gostoso ver tudo que Deus já È fez. bellissimo vedere tutto ciò che Dio ha già fatto. Mas Deus vai fazer muito mais. Ma Dio farà molto di più. Eu vim para cá com uma mensagem Io sono esses venuto dias. qua con un messaggio in questi Deus giorni. fará muito mais. Dio farà molto di E più. nós vamos crer e lutar por isso em E nome de noi Jesus. crederemo e lotteremo per questo nel nome Você di pode Gesù. dizer amém? Puoi dire amen. Você recebe essa palavra? Tu ricevi questa parola. Glória a Jesus. Gloria a Dio. Glória a Deus. Foi um Glória prazer a Jesus. servi-los à mesa do È Senhor. stato un piacere servirvi nella mensa del O Signore. pão sagrado da palavra. Il pane sacro della parola. Deus abençoe vocês. Dio vi benedica.